palavra de Deus nos diz, La palabra de Dios nos dice a respeito dos dons do Espírito Santo, respecto a los dones del Espíritu Santo que são concedidos à igreja. que son concedidos a la iglesia. Os dons do Espírito Santo Los dones del Espíritu Santo são ferramentas do Espírito Santo son las herramientas del Espíritu Santo para a obra de Deus. para la obra de Dios. Em todo trabalho, En todo trabajo, em todo en serviço, todo servicio, em toda profissão, en toda profesión, existem ferramentas existen herramientas para que o homem possa para que el hombre pueda dar prosseguimento à sua profissão, darle procedimiento a su profesión, para trabalhar na sua profissão. para trabajar en su profesión. A pessoa tem de ter La ferramentas. persona tiene que tener Uma herramientas. cozinheira, Una cocinera ela tem suas ferramentas de ella serviço. tiene sus herramientas para el trabajo. Um professor, Un profesor ele tem suas ferramentas de tiene serviço. sus herramientas para el trabajo. Um advogado, Un abogado, um engenheiro, un ingeniero, seja qual profissão for, sea cual profesión fuera, toda profissão tem Toda- suas ferramentas de trabalho. toda profesión tiene sus herramientas de trabajo. Não existe No existe trabalho sem ferramentas. trabajo sin herramientas. Sempre todo trabalho tem ferramentas. Siempre todo trabajo tiene herramientas. Não só o trabalho braçal, No solo el trabajo braçal, mas qualquer tipo de trabalho sino todo tipo de trabajo tem suas ferramentas. tienen sus herramientas. E da mesma forma, Y de la misma manera, a obra de Deus também la obra de Dios también é um trabalho, es un trabajo. é a vinha do Senhor, Es la viña del Señor. é a seara do Es Senhor. la seara del Señor. Você está na seara do Senhor. Estás en la seara del Señor. Eu estou na seara do Senhor. Estoy en la seara del Señor. A obra de Deus La obra de Dios é um trabalho também. es un trabajo E también. diz a palavra, Y dice la palabra, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, 1 Corintios 3:9, que nós somos que cooperadores nosotros somos cooperadores da lavoura de Deus. de la sembradío de Dios. A obra de Deus La obra de Dios é uma lavoura. es una E sembradío. para a lavoura Para el sembradío precisa de trabalhos, necesita de trabajos. precisa de ferramentas. Necessita de herramientas. Jesus Cristo também disse, Jesucristo también dice, Mateus 9, 37 e 38, 37 y 38 de Mateo, disse Jesus Cristo, dice Jesucristo, a seara é muito grande, todavía es muy grande la mas obra, poucos são os ceifeiros. pocos son los obreros. Rogai ao Senhor, Rogad al Señor, ao Senhor da seara, Señor de las sembradíos, para que envie que ceifeiros envíe obreros para trabalhar na sua seara. para trabajar en sus Então, sembradíos, para trabalhar numa seara, para trabajar en la para seara, trabalhar numa lavoura, para trabajar en los para sembradíos, trabalhar, para trabajar, o homem necessita de el hombre ferramentas. necesita herramientas, Tem que ter a ferramenta para trabalhar. tiene que tener herramientas para E trabajar. quais são as ferramentas ¿Cuáles son las herramientas para o trabalho da obra de Deus? para el trabajo de la obra de Dios? Nós temos armas espirituais. Nosotros tenemos armas Você espirituales. tem armas Tú espirituais. tienes armas espirituales. Capítulo 10, versículo 4 de 1 Coríntios. Capítulo 10, 4 de 1 Corintios. As nossas armas não são carnais, Nuestras armas no son carnales. mas as nossas armas são espirituais. Nuestras armas son espirituales. Deus! En Dios. As nossas armas Nuestras armas são espirituais son e espirituales. são poderosas Y em son Deus poderosas en Dios. para destruir as fortalezas. Para destruir las fortalezas. E quais são essas armas? ¿Cuáles son estas armas? Qual é a arma, minha irmã? ¿Cuál es el arma, mi hermana? Qual é a arma que você precisa? ¿Cuál es el arma que necesitas tú? Qual é a arma que eu preciso? ¿Cuál es el arma que yo necesito? Qual é a arma, ouvinte, que você precisa? ¿Cuál es el arma que tu oyente necesita? As armas Las espirituais, armas espirituales. as ferramentas Las espirituais herramientas espirituales. são os dons do Espírito Santo. Son los Espíritu Oh, glória a Deus! Essas são as armas. Estas son las armas E os dons do Espírito Santo y los dones del Espíritu Santo são obras, son obras concedidas concedidas pela morte de Jesus Cristo. por la muerte de Jesucristo. A morte de Jesus trouxe grandes vitórias à humanidade. La muerte de Jesús trajo grandes victorias a la humanidad. A morte de Jesus Cristo La muerte de Jesucristo trouxe vida ao pecador, trajo vida hacia el pecador. trouxe paz ao atribulado, Trajo paz al tribulado. trouxe amor ao ódio, aquele que tem ódio ao rancoroso. Trajo amor a aquel que tiene odio y rencor. A morte de Jesus Cristo La muerte de Jesucristo trouxe vida trajo vida à corrupção. a la corrupción. A morte trouxe vida à corrupção. La muerte trajo vida y corrupción. Da mesma forma, Así también os dons do Espírito Santo los dones del Espíritu Santo são obras son obras que Jesus conseguiu através de sua morte. que Jesús ha logrado a través de su muerte. Capítulo 4, versículo 8 de Efésios. 4:8 de Efesios. E Jesus morrendo, Jesús muriendo levou cativo o cativeiro cautivo cautiverio e trouxe dons E aos trouxe homens. Porque agora Ahora os dons do Espírito
Espírito Santo são mais manifestos Los dones del Espíritu Santo son más por manifestados causa da morte de Jesus Cristo. por causa de la muerte de Jesucristo. Por quê? Porque Antigamente, Antiguamente, não eram todos que queriam, no eran todos los que que querían, recebiam os dons, los que recibían los dones, mesmo que estivesse na comunidade judaica, estuviera en la comunidad judaica, mesmo que louvasse a Jeová Deus, aunque alabase al Jehová Dios. não adiantava. De nada servia. O Espírito Santo só dava os dons para aquele que ele escolhia. El Espíritu Santo daba los dones a aquel que A manifestação do Espírito Santo era esporádica. La manifestación del Espíritu Santo era esporádica. Descia em alguns, Bajaba en algunos. não descia em outros. Não bajava em outros. O Espírito Santo desceu em Sansão, El Espíritu Santo bajó en Sansón. mas não desceu em todo mundo. No bajaba en todo el O mundo. Espírito Santo desceu em Gideão, El Espíritu Santo bajaba en mas não Gideón. descia em todo mundo. Pero no bajaba en todo el O Espírito mundo. Santo desceu em El Débora, Espíritu Santo bajó en Débora. foi juíza, mas não desceu em todo mundo. O Espírito Santo desceu em Otiniel, que era El juiz, Espíritu Santo bajó en Nataniel, que era juez. mas não desceu em todo mundo. Pero bajó en todo el Em mundo. Jefté, Em Jefté. em Baraque, En Baraque. e em tantos outros. Tantos otros. Não descia em todo mundo. Bajaba en todo el mundo. Na era dos No profetas. era de los O profetas. Espírito Santo desceu em El Elias, Espíritu Santo bajó en Elías. mas ainda não tinha descido em Pero Eliseu. uno bajado en Eliseo. O Espírito Santo desceu depois em El Eliseu, Espíritu Santo bajado después en mas Eliseo. desceu em todo mundo. No bajaba en todo el Ele mundo. não descia em todo mundo. No bajaba en todo el mundo. É a manifestação era esporádica. Era una manifestación esporádica. Os dons eram dados a algumas Los pessoas, dones eran dados a algunas personas. apenas. Solo. Mas a morte de Jesus Cristo, Pero la muerte de Jesucristo. aquele brado que Jesus deu na cruz, Aquel grito que Jesús dio en la cruz. capítulo 19, versículo 30 de João. 19:30 de Juan. Está consumado. Sido consumado. Aquele brado Aquel grito. abriu as portas para nós. Fuerte a nosotros. Portas Puerta. do Rei da Glória. Isto Eso, com a morte de Cristo. con la muerte de Cristo. Capítulo 4, versículo 8 de Efésios. 4:8 de Efesios. Jesus descendo, Jesús bajando. levou cativo o cativeiro subindo ao alto Fue el cautivo cautiverio allí en lo alto. e deu dons para os Y homens. dio dones a los hombres. Então agora os dons Entonces ahora los dones. é dado para todo aquele que acredita. Dado a aquel que cree. Não só eu que tenho dom. No solo yo que tengo Não é don. só você que tem dom. solo tú que tienes Não é el só dom. você ouvinte que tem No dom. solo tú oyente que tienes É el don. todo aquele que crê. Todo aquel que cree. A promessa é para todos. Promesas para todos. Atos 2:39. Hechos 2:39. Porque a promessa Que la promesa diz respeito a dice vós, respecto a vosotros. aos que estão longe que estão lejos. e a todos Todos. que o nosso Deus Que chamar. nuestro Dios llame. Todo aquele que foi chamado por Deus Que ha sido llamado por Dios. pode receber os dons do Espírito Santo. Puede recibir los dones del Espíritu Santo. Dê glória a Deus! En gloria a Dios. Pode glorificar, pode glorificar. Aleluia! E muitos pensam Y muchos piensan que existem apenas que existen 9 dons. solo 9 dones. Só pensam que os dons são os dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12. Solo piensan que son los dones descritos en 1 Corintios capítulo 12. Não! No. A Bíblia revela La Biblia revela a existência de outros dons. la existencia de otros dones. Por exemplo, lá em Romanos. Por ejemplo, allá en Romanos. Romanos no capítulo 12, Romanos en el capítulo 12. no versículo 6. En el versículo 6. A Bíblia fala de outros dons que existem La também. Biblia habla de otros dones también. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, y si de servicio de servir y de enseñar también en enseñanza, el que exhorta también en exhortación, y el que se parte con liberalidad, él preside por solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Aqui mesmo já mostram outros dons. Aquí mismo muestra otros dones. O dom de ministrar, El don de ministrar, da pessoa ser ministro do la evangelho. persona ser ministro del ministerio. O dom de exortar, El don de exhortar. de pregar. Tem muitos irmãos que são já usados mesmo no cajado. Otros hermanos que son usados con el bastón. Na verdade, En la verdad. aqui o dom de exortar. Aquí, el don de exhortar. Aleluia! ¡Aleluya! Tem mais dons aqui. Hay más dones aquí. O dom de repartir. El don de repartir. O
dom de repartir. El don de repartir. Quem reparte, faça com Que liberalidade. reparte, haga con O dom de liberalidad. presidir. El don de Os que têm actuar, dom participar. de ficar à frente de trabalhos, Delante de de trabajos. presidir De trabalhos, presidir trabajos. é um dom Es também. un don también. E fala o dom de exercer misericórdia. Los dones de ejercer misericordia. Lá em 1 Coríntios 12, 28 falam de outros dons também. 1 Corintios 12, 28 habla de otros dones también. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, Dio primero profetas, apóstoles. em terceiro lugar doutores, En tercer lugar doctores. depois milagres, Depois milagros. depois dons de curar, Después dones de sanar. dons de socorros, Dons de socorros. dons de governos, Dons de governos. dom de variedade de línguas. Don de variedad de lenguas. Tem dom de apóstolo, Don de apóstoles. tem dom de doutor, Don de doctor. dom de milagres, Dom de milagros. dons de curar, Dom de sanar. dons de socorros, Dons de socorro. dom de governos Dom de gobiernos. e dom de variedade de línguas. Y don de variedad de lenguas. Então não são apenas os dons escritos em 1 Coríntios 12. Entonces no son solo los dones escritos en 1 Corintios 12. Ainda Efésios 4:11 falam de outros dons, Aún en Efesios 4:11 habla de os otros dons dones. ministeriais. Os dones Então ministeriales. existem vários dons Entonces existen varios dones que a Bíblia Sagrada que descreve. la Biblia Sagrada describe. E todos esses dons Y todos estos dones do Espírito Santo del Espíritu Santo são dados son dados para todo cristão que tem a vida no altar, que é santificado, que é obediente para todo cristiano que tiene la vida en el altar, que es santificado y es obediente. e crê no Senhor. Y cree en el Ele Señor. recebe esses dons. Él recibe esos Você dones. vai ter uma ferramenta para trabalhar. Vas a tener una herramienta para Como trabajar. é que eu estou na igreja e não tenho ferramentas? Como yo estoy en la iglesia y no tengo herramientas. Como é que você está na igreja e não tem ferramentas? ¿Cómo tú estás en la iglesia y no tienes Qual é o herramientas? trabalho que vai prosperar sem ferramentas? ¿Cuál es el trabajo que va a prosperar sin herramientas? Qual é o trabalho que vai para frente sem armas? ¿Cuál es el trabajo que va adelante sin las armas? Como? ¿Cómo? Como que irá para frente? ¿Cómo va a ir adelante? Não tem como. No hay cómo. O que será do motorista ¿Qué será del chofer? se ele não tiver carro? Si él no tuviera carro, Como é que ele vai dirigir? ¿cómo él va a dirigir? Sendo que a profissão é ser motorista. Tiene profesión de ser motorista. Mas ele não tem carro, Não tem carro, não tem caminhão, não tem caminhão, não tem ônibus, tiene buses, seja lá o que for. Sea lo que fuera. Como? ¿Cómo? Não tem como, irmãos. No hay cómo, hermanos. Tem que ter as armas Tiene espirituais. que tener las armas Tem espirituales. que ter as armas do Espírito Tiene que Santo. tener las armas del Espíritu Santo. É hora de despertar do sono. Es la hora de despertar el sueño. Chega, irmãos. Basta, hermanos. Chega de tanto comodismo. Basta de tanto acomodarse. Vamos parar de tanto comodismo. Vamos a parar de cantar acomodarnos. Nós temos de ser cristãos cheios de Que poder. ser cristianos llenos de poder. Cheios do Espírito Santo. Espíritu Santo. Cheios da glória. Aleluia. E dentre essa gama de dons, Dentro de ese juego de dones, essa gama de dons espirituais, ese juego de dones espirituales, gama, muitos. muchos es un juego, un combo. Ah, sim. Amén. Dentro dessa gama de dons, En ese combo de dones, tem um dom de maravilhas hay aqui. don de maravillas aquí. Primeiramente, a Bíblia diz: Primeramente la Biblia dice, mas a manifestação do Espírito pero la manifestación del é Espíritu dada a cada um para o que for útil. es dada a cada uno para lo que fuere útil. Deus dá o dom Dios da el don para aquele que for útil. para aquel que fuera útil. Ou seja, o sea, aquele que vai usar. aquel que lo va a usar. Aquele que tem um coração colocou o propósito de usar. Aquel que ha puesto en su corazón el propósito de É usarlo. utilizar o dom. Es usar el don. Deus só vai entregar o dom Dios no va a entregar el don se você for si útil. tú fueras útil, Se usá-lo com liberalidade. lo usas con liberalidad, Se trabalhar pela causa do Evangelho. trabajas por la causa del Evangelio, Se batalhar Se pela batalhar. fé cristã. por la fe cristiana, Pela por la disseminação diseminación da verdade do reino de de la Deus. verdad del reino de Dios. Do Evangelho verdadeiro. Reino verdadero. Para Deus converter muitas almas. Dios convierta muchas almas. São os dons. Entonces los dones, Primeira coisa, en primera cosa, tem que colocar no coração. tiene que poner en el corazón, Eu sou útil para Deus. yo soy útil para Dios. Eu vou usar. Yo lo voy a usar. Deus me entrega esse dom, Dios Senhor, me entrega este don pelo teu Espírito, por tu espíritu e eu o usarei. y yo lo voy a usar. Eu vou usá-lo, Yo lo Senhor. voy a usar. Eu não vou negar. Yo no lo voy a negar. Seja onde for, Sea donde fuera, seja na praça sea en pública, la plaza pública, seja na igreja, sea en la iglesia, seja na visita, sea en las visitas, seja no evangelismo, sea en el evangelismo, seja dentro de casa, sea dentro de la casa, onde o Espírito Santo se apoderar de mim, donde el Espíritu Santo se apodere de mí, onde o poder descer em minha vida, donde el poder baje en mi vida. eu vou usar esse dom. Voy a usar este don. Eu vou usar esse poder. Usar este poder. Capítulo 16, Capítulo 16, versículo versículo 13 de
de Lucas, Lucas, diz a palavra: dice la palabra, quem é fiel no mínimo el que es fiel en lo poco, é fiel no muito. es fiel en lo mucho. Você prometer ser fiel no mínimo, Promete ser fiel en lo poco, Deus vai te dar muito Dios te va a dar mucho para trabalhar para que trabajes na seara do Evangelho. en el sembradío del Evangelio. Glória a Deus! ¡Gloria a Dios! Diga glória a Deus! Da gloria a Quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Dios. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Quem crê dê glória a Deus. Em Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10 y 11. 10 y 11. E diz aqui: Y dice aquí, e a outro, y a otro, a operação la operación de maravilhas. de maravillas. Significa ¿Qué significa? a operação de La maravilhas. operación de maravillas. A operação de maravilhas La operación de maravillas. é o mesmo dom de El milagres. mismo don de milagros. E por quê ¿Y por qué? a importância desse dom? La importancia de este don. O dom de maravilhas, El don de maravillas ou o dom de milagres, o el don de milagros, tanto faz um nome como o outro, sea uno como el otro, ele revela o poder de él Deus. revela el poder de Dios. É um dom Es que un don revela o poder de Deus. Que revela el poder de Dios. Grava essa frase, Grábate esta frase. vem na sua mente. Tiene en tu mente. O dom de milagres El don de milagros é um dom revelador es un don revelador do poder de Deus. del poder de Dios. Deus é poder Dios es poder no céu e na terra en el cielo y en la tierra e na profundeza das y en águas. lo profundo de las A aguas. Bíblia diz, La Biblia dice, Salmo 62, versículo 11. Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, Una cosa dice Dios e duas vezes a ouvir, y 2 veces la oí, que o poder que el poder pertence a Deus. le pertenece a Dios. O poder pertence a Deus. Pode ter o poder que for. El poder que fuera, Pode ter dinheiro, puedes tener dinero, pode ter posição, puedes tener posiciones, pode ter muitas puedes coisas, tener mucha cosa, mas não tem nada, pero no tiene porque nada. o poder pertence a Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Dios es el Todopoderoso, é o Onipotente. es el Omnipotente. Capítulo 17, versículo 1 de Gênesis. Capítulo 17, 1 de Génesis. Eu sou o Senhor, Yo soy el Señor. Todo-Poderoso. E o que é Todo-Poderoso? Y que es Todopoderoso. Todo-Poderoso significa Todopoderoso significa El Shaddai. El Shaddai. Alabassuria. O El Shaddai. El Shaddai. Quem tem o El Shaddai em seu coração? El O Todo-Poderoso. O El Shaddai. Aleluia. Gloria a Dios. Deus é poder. Dios es poder. Capítulo 1, versículo 37 de Lucas. Capítulo 1, 37 de Lucas. O anjo Gabriel El ángel Gabriel falou, le habló. porque para Deus Porque para Dios nada é impossível. nada es imposible. Nada é impossível para Deus. Nada es imposible para Dios. Jesus falou para o jovem rico. Jesús le dijo al joven rico. Lucas 18, 27. Lucas 18, 27. As coisas que são impossíveis para os Las homens cosas que son imposibles para los hombres são possíveis para Deus. son posibles Jesus Cristo disse, Cristo dice, Mateus 28, 18. Mateos 28, 18. É-me dado todo o poder Está todo el poder no céu e na terra. tierra. Quando Jesus estava sendo julgado, Cuando Jesús estaba siendo juzgado, perante Caifás. estaba siendo juzgado delante de Caifás. E Caifás perguntou, Y Caifás le preguntó, tu és o filho de Deus? ¿tú eres el hijo de Dios? Na verdade eu sou. En realidad yo soy. E naquele momento, Y en ese instante, a Bíblia diz que Caifás rasgou as roupas, la Biblia dice que Caifás rompió sus ropas, indignado, indignado, porque Jesus confessou que era o Cristo, o Filho do Deus vivo. porque Jesús se confesó que era Cristo, el hijo del Dios E vivo. Caifás gritou, Caifás gritó, ele é réu de morte, él es rey de muerte. vamos matá-lo, Vamos a matarlo. mandá-lo matar, Mándelo a matar. ele é réu de morte, Él es rey de muerte. porque ele diz que é o Él Messias. dice que es el Mesías. Jesus Cristo olhou para ele. Jesucristo le miró a él. Capítulo 26, 64 de Mateus. Capítulo 26, 64 de E Jesus Mateos. Cristo disse, Jesucristo dice, em breve, pronto, olha aqui Caifás, dice Caifás, em breve, pronto, você me verá sentado vas a ver sentado nas nuvens do céu. Em breve,
breve, muy pronto, você vai me ver sentado me vas a ver sentado à direita a do la poder. derecha del poder. Deus é poder! Capítulo 1, 24 de 1 Coríntios. Capítulo 24 de 1 Corintios. Diz que Jesus foi feito Dice que Jesús fue hecho poder de Deus poder de Dios e sabedoria de Deus. y sabiduría de Dios. Então, Deus é poder. Entonces Dios es poder. O dom de maravilhas Don de las maravillas é um dom que prova que Deus é poderoso. es un don que muestra que Dios es poderoso. É um dom que prova que Deus é verdadeiro. Es el don que muestra que Dios es verdadero. Por quê? Porque Os feiticeiros também têm poder. los hechiceros también tienen poder. Poder do El mal. poder del mal. Poder de Satanás. El poder de Satanás. Capítulo 26, 18 de Capítulo Atos. 26, 18 de Hechos. Diz a respeito do poder de Satanás. Respecto al poder de Satanás. Para vos converteres das Para que trevas se conviertan de las tinieblas à luz. hay luz. E para vos Y converteres para que se conviertan do poder de del Satanás poder de Satanás para o poder de Deus. hacia el poder de Dios. Então Satanás também tem um poder. Entonces también tiene poder. Mas o poder do inimigo de Pero nossas El almas, poder del enemigo en nuestras almas. o poder do adversário El poder del adversario é limitado. es limitado. É só até onde Deus permite. Solamente hasta donde Dios permite. Mas o poder de El Deus poder de Dios é ilimitado. Não limite. Quem passa o poder de Deus. Quem passa o poder do Todo-Poderoso. Mira el poder del Dios Todopoderoso. Não há limites para o No Todo-Poderoso. hay límite para el Dios Ele é o Todopoderoso. Todo-Poderoso. Él es el O El Todopoderoso. Shaddai. Oh, glória a Deus. Dios. E o dom de Y el maravilhas don de maravillas é um dom es un don que ele revela que les revela o poder de Deus. el poder de Dios. E, na verdade, Y en realidad, por que Deus quer provar o seu que poder? Dios quiere mostrar su poder, Porque Deus ele desafia porque Él desafía os poderes da medicina. los poderes de la medicina. Nosso Deus é um médico de Gileade. Nuestro Dios es médico de Gilead. Jeremias 8:22 Jeremías 8:22 diz que há dice que hay um médico médico e há um unguento y el ungüento em Gileade. es en Gilead. Jesus Cristo, Jesucristo, o Santo Filho de el Deus, Santo Hijo de Dios, ele é um médico por excelência. es el médico por excelencia. Ele é um médico de Gileade. Él es médico de Gilead. Ele é o médico dos médicos. El médico de los médicos. Então Jesus desafia Entonces Jesús le desafía os poderes da medicina, a los poderes de la medicina, os remédios, a los as medicamentos, operações, a las operaciones, a cirurgia, a cirugías, os internamentos, los internamientos, seja o que sea for, lo que fuera, as internações. internaciones, Ele desafia y la desafía com seu poder, con su poder, com a sua palavra, con su palabra, com sua graça, su gracia, com sua con autoridade. su autoridad. E o dom de Y el maravilhas, don de maravillas, que é o dom de que milagres, es el don de milagros, ele tem uma utilidade muito grande. tiene una utilidad muy grande. É a capacitação sobrenatural do Espírito Santo Es la capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. ao servo de Deus Hay un siervo de Dios para operar sinais para operar señales que vão além que va más allá da medicina, de la medicina, que vão além que va más allá as leis da de física, las leyes de la que física, vão além que va más as allá leis da matemática, a las leyes de la matemática, que vão além va más de allá quaisquer leis. de cualquiera leyes. Isso é o dom de maravilhas. Ese es el don de maravillas. Ele vai além. Él va más allá. Não tem lei que impeça o dom de maravilhas operar. No hay lei que impida el don de maravillas que Não há lei da física. no hay ley de física, Não há lei da matemática. Não há lei da matemática. Não há lei da medicina. no hay ley de medicina, Não há no limites hay límite que possam impedir que puede impedir a operação do dom de la maravilhas. operación del don de maravillas. Porque é uma capacidade sobrenatural do Espírito Santo. Es una capacidad sobrenatural del Espíritu É Santo. o próprio Espírito Santo que entrega essa ferramenta. Es el mismo Espíritu Santo quien entrega esa herramienta. Essa ferramenta muitas pessoas não têm. Esa herramienta muchos no tienen. A maioria não tem. La mayoría no tiene. Mas quem crê recebe. Pero que crê, Quem recibe. busca encontra. busca, encuentra. E a utilidade La utilidad de manifestar operações de extraordinárias manifestar operaciones extraordinarias provindas de Deus. provenidas de Dios. Por exemplo, Por ejemplo, ressurreição de mortos. resurrección de muertos.
é a primeira es la primera função función do dom de milagres, del don de milagros, do dom de del maravilhas. don de maravillas, Ressurreição dos mortos. resurrección de muertos. Por quê? ¿Por qué? Porque a medicina, Porque la o medicina, homem natural, el hombre natural, ele não pode tornar o espírito de vida para o corpo morto. él no puede volver al espíritu de vida al cuerpo O muerto. que é morte? Es muerte. Morte é separação. Muerte es apartarse, Separação da família, apartarse de la familia, separação do trabalho, apartarse del trabajo, separação da sociedade, apartarse de la sociedad, separação do convívio. apartarse del convivimiento. Tem um ditado Hay un dictado que diz que dice que aquele que morre, que aquel que muere, ele não leva nem o chapéu. él no lleva ni el gorro. Isso é um ditado. Es un Que dictado. aquele que morre, Que aquel que muere, ele não leva nem o él chapéu. no lleva ni el gorro. Porque é separado até do Porque chapéu él separado hasta de su gorro, que ele andava todos os dias na cabeça con el que él caminaba todos los días en la cabeza. para livrá-lo do frio, do calor, do sol. Librarle del frío, del calor y del sol. Mas da morte, Pero de la muerte, nem o chapéu ni su gorro a pessoa leva. la persona le lleva. Porque morte é separação de tudo. Porque muerte es la separación de todo. É separação dos bens. La separación de los É bienes. separação da humanidade. La separación de la humanidad. É separação da família. La separación de la familia. É separação do La trabalho. separación del trabajo. É separação do mundo Es la material separación del mundo material para o encontro do mundo espiritual. hacia el encuentro del mundo espiritual. E quando a pessoa morre, Y cuando la persona muere, imediatamente inmediatamente a alma, el alma, o espírito, el espíritu estão dentro do corpo. está dentro del cuerpo. Dentro do seu corpo. Dentro de su cuerpo. Dentro do seu corpo, irmão. de su cuerpo, irmão. Dentro do seu corpo, ouvinte. Dentro do seu corpo, gente. Dentro do seu corpo. Dentro de su cuerpo. Tem uma alma. Hay un alma. Tem um espírito. Hay un espíritu. Estão aí dentro. Estão aí dentro. Capítulo 43, versículo 5 de Salmos. Versículo 43, 5 de Salmos. Porque te abates, ó minha ¿Por alma. qué te abates, alma mía? Ó alma minha. Oh, alma minha. Está abatida. Estás abatida. Dentro de mim. Dentro de mim. A alma. El alma Está dentro de você. está dentro de ti. Está dentro do seu corpo. Está dentro de tu cuerpo. Seu espírito também. Tu espírito também. Está dentro do seu corpo. Está dentro de tu cuerpo. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarías 12:1. Fala ao Senhor, Habla ao Senhor, que criou os céus, que criou o cielo, criou a terra, criou a tierra, e que colocou o espírito do homem Que puso el espíritu del hombre dentro dele, dentro de él. dentro do corpo dele. Cuerpo de él. Dentro do seu corpo. Cuerpo Esse é o espírito de vida. del espíritu de vida. Dentro do seu corpo Dentro de su cuerpo está a sua alma também. está su alma también. A alma e o espírito El alma y el espíritu formam o chamado el llamado homem, hombre, homem interior. hombre interior. Homem interior. El hombre interior É a nossa alma. es nuestra alma. É o nosso espírito. Es nuestro Você tem espíritu. dois homens. Tú tienes dos O hombres. homem natural, El hombre natural, que é o seu corpo de carne e osso, que es tu cuerpo de carne que é y o hueso, meu corpo com carne e osso. que es mi cuerpo con carne y E hueso. dentro de você, dentro de mim, Dentro de ti y de mí. tem outro homem. Hay otro hombre. O homem espiritual. hombre espiritual. O homem El interior. hombre interior. Que está dentro de nós. Que está dentro de nosotros. Que Y é es a nossa alma. nuestra E alma. nosso Y nuestro espíritu. 2 Coríntios, Segunda de Coríntios, capítulo 4:16. Capítulo 4:16. Diz a palavra, Dice la palabra. porque o nosso homem exterior Porque nuestro hombre exterior se corrompe, dia após dia, tras dia. mas o nosso homem interior pero nuestro hombre se interior renova se renueva todos os dias. todos los días. Aleluia! O homem interior El hombre interior é a sua alma es tu alma e é o seu y es espírito. tu espíritu. Na morte, En la muerte, a alma e o espírito el alma y el espíritu saem do corpo salen del cuerpo imediatamente. e inmediatamente Caiu duro no chão. cae al piso duro, Morreu? murió, A alma pula do corpo. el alma salta del cuerpo, O espírito pula do corpo. el espíritu salta del cuerpo. Capítulo 35, 18 de Gênesis. Capítulo 35, 18 de E Génesis. morrendo-lhe, Y muriendo, saiu a alma salió el alma do corpo. del cuerpo. Ao morrer, El alma murió. a alma sai do corpo. Al morir el alma sale del O cuerpo. espírito El também. espíritu también. 2:26 de Tiago. 26 de O Santiago. corpo sem o espírito El cuerpo sin el espíritu está morto. está muerto. Morrendo, Muriendo, o corpo já perdeu o espírito. el cuerpo perdió el espíritu. E o homem não tem poder. Y el hombre ya no tiene poder. Porque para um corpo estar em pé, você está de pé, eu estou em Porque pé. para que un cuerpo esté parado, tú estés parado, yo estoy parado. Por que estamos em pé? Porque estamos parados. Porque dentro de nós Porque dentro de nosotros estão nossa alma e espírito. está nuestra alma y el espíritu. Se elas forem Si embora, ellas se van, eles forem embora, se ellas se van, eu cairei aqui. yo voy a caer aquí. Tu cairás aí. Tú vas a caer ahí. Nós cairemos. Nosotros caeremos. Porque eles foram embora. Porque ellos se fueron. Da mesma forma. Así también. Por isso que a medicina Por eso la medicina podem tentar o que puder, o que quiserem. pueden intentar lo que quisiera. Nunca vão conseguir trazer um morto à vida. Nunca van a lograr traer un muerto a la vida. Nunca. Nunca. Porque para uma pessoa voltar a Porque viver, para que una persona vuelva a vivir, a alma e o espírito têm de voltar para o
corpo. el alma y el espíritu tienen que volver al Senão cuerpo. não viverá. Porque si no vivirá. Não há remédio. No hay Não é remedios. choque elétrico. No hay choque eléctricos. Não é tubo de oxigênio. No hay tubo de oxígeno. É alma e espírito. Es alma y espíritu. Que mantém um corpo de pé. Que le mantiene el cuerpo parado. E este dom de maravilhas. Este don de maravillas. Ele desafia a medicina. a medicina. Porque o corpo pode estar caído, El cuerpo puede estar caído. fedendo, Muriendo. todo ligado, Todo conectado. todo ligado, cheio de Todo faixas. conectado, lleno de Mas cintas. quando o dom de maravilha se manifesta, Pero cuando el don de maravillas se manifiesta. quando a oração com os dons de maravilha se manifesta, Cuando la oración con los dones de maravillas se manifiesta. Deus levanta de seu trono Se levanta de su trono. e Deus dá ordem. Dios da la orden. Volta, Espírito! Vuelve, espíritu. Volta, alma! E o defunto levanta! Em nome de Jesus! Glória a Deus! Se aconteceu, Si sucedió. capítulo 7, Capítulo 7. versículo 1 Versículo 1. ao 11, capítulo 7, Capítulo 7. versículo 11 a 17 de Lucas. 11, 17 de Lucas. Diz que a mulher viúva Dice que la mujer viuda da cidade de Naim de la ciudad de Naín estava no esquife. estaba en el esquife. Que é um esquife? En un esquife. É como fosse uma maca. Como si fuera una hamaca. Uma Una maca camilla. Una com camilla. 4 homens segurando. Con 4 hombres agarrando. Cada homem segura no lugar. Cada hombre agarra una esquina. Estava lá, Estaban allí. aquele cortejo. Ese cortejo. O menino já estava morto em cima da Estaba maca. muerto sobre la camilla. Estava morto no esquife. Estaba muerta en la camilla. De repente, repente, eu vi aquela mulher gritando, Esa mujer gritando. chorando. Llorando. Não tinha mais No jeito. había más solución. Já estava morto. Estaba muerto. Já estava caído. Estaba caído. Mas Jesus Pero Jesús tinha a manifestação do dom de maravilhas. tenía la manifestación del don de maravilla. Jesus para o enterro. Jesús para el entierro. Jesus para o cortejo. Jesús ha parado el cortejo. Para esse cortejo fúnebre agora. Para esse cortejo fúnebre Jesus ahora. mandou parar. Jesús ha mandado que Sabe o que pare. aquele povo disse? ¿Sabe qué ese pueblo Mas dijo? esse homem está louco. Pero ese hombre está loco. Como é que esse homem manda parar? ¿Cómo él manda que paren? Vai fazer o quê? ¿Vamos a hacer qué? Já mandou sepultar? Ha mandado que se lo Estava o sepulten. cortejo levando a uma sepultura. Estaban llevándolo a la sepultura. Irmão, às vezes Hermano, as coisas podem estar impossíveis para você. las cosas pueden estar imposibles para ti. Você acha que não tem mais jeito? ¿Crees que ya no hay más forma? Já vai pro fundo do poço. Vas al fondo del pozo. Já vai pro abismo. Vas al abismo. Mas não esqueça uma coisa. No olvidas una cosa. Jesus pode parar o enterro. Jesús puede parar el entierro. Jesus pode parar o cortejo. Puede parar el cortejo. Jesus pode parar Jesus e pode iluminar parar. a sua alma. Iluminar a sua vida. Ele para o enterro. Para el entierro. Ele para o cortejo. Él para el cortejo. E naquele momento, En ese momento, Jesus não tocou no defunto. Jesús no ha tocado al Jesus não difunto. colocou a mão na cabeça dele. Jesús no ha puesto la mano en la cabeza de Jesus él. tocou na maca. Jesús ha tomado la camilla. Jesus tocou no esquife. Ha tocado la camilla. Jesus quando toca, Jesús cuando él toca. não é necessário muitas palavras para Jesus operar. No es necesario mucha palabra para que Jesús opere. Não é necessário muitas palavras para quem tem um dom de No es maravilhas. necesario mucha palabra para que tenga el don de maravilla. Nem precisa aquela oração de 1 hora para Deus operar a cura. Ni necesitas oración de una hora para que De Jesús 3 cure. horas. De 3 horas. Basta um toque. Basta só um Ratalabastúria. toque. Basta um toque. Jesus não tocou. Tocado. Nem foi no defunto. Siquiera ha ido donde el difunto. Foi na própria cama que ele estava. Fue a la misma camilla donde él Na estaba. mesma maca. En la misma camilla Estava donde él sendo estaba. levado ao enterro. Estaba siendo llevado al entierro. Jesus toca lá. Jesús le toca ahí. E aquele menino pula ressuscitado. Y ese niño salta Ele resucitado. pula. Él salta. Ele pula daquele esquife. Imediatamente. Por causa do dom da maravilha. O dom da maravilha. Quem dá glória a Deus? Veja a operação Veo la operación. do dom de maravilhas. El don de maravillas. Só tocou. Solo tocó. Não precisou muita coisa. No necesita mucha cosa. Basta um toque. Solo un toque. Quem tem um dom de maravilhas, ¿Quién tiene el don de maravillas? ele tem um poder para ressuscitar os Él mortos. tiene poder para resucitar a los muertos. Ele tem poder para ressuscitar. Él tiene poder para resucitar. Como nós vemos aqui em nossa igreja, Como vemos aquí en nuestra iglesia. que Deus ressuscitou tantos mortos aqui. Dios ha resucitado tantos muertos aquí. Tantos. Tantos. Como no dia Como en el 9 de día abril 9 de abril de 2001. del 2001. Foi a inauguração. Fue la inauguración. Quando compraram, Cuando quando a igreja comprado, comprou la iglesia o compró prédio da antiga Mesbla, el edificio del antiguo Mesbra. da Fiat Mais, de la Fiat Mais. com a menina de 10 anos, Cuando la niña de 10 años morreu no meio da multidão, murió en medio de la multitud. que ela chamava Ella Angélica. se llamaba Angélica. E o missionário orou pela criança El misionero oró por el niño. e clamou:
sangue de Jesus y Cristo. clamó a la sangre de Jesucristo. A criança estava no salão 2 na El época niño estaba en el salón 2 en ese do tiempo, antigo templo. el antiguo templo, E a menina pulou y la ressuscitada. niña saltó Esse é resucitada. o dom de Ese maravilhas. es el don de maravillas. Como a irmã Hilda de Minas Gerais. Como la hermana Inda de Minas Generales, 4 dias ficou morta. 4 días quedó muerta. 4 dias. 4 días. E Deus a ressuscitou. La resucitó. Como o milagre de Lázaro. Então isso é o dom de maravilhas. Entonces es el don de É a maravillas. manifestação do dom de maravilhas. La manifestación del don de maravillas. O dom de maravilhas é isso. El don de maravillas es esto. Deus ressuscita os mortos. Dios resucita a los muertos. Como ressuscitou Lázaro 4 dias. ¿Cómo ha resucitado a Lázaro en el 4 días? Como ressuscitou ¿Cómo ha resucitado? no capítulo 9 de Mateus Capítulo 9 de Mateo. a filha de Jairo, La hija de Jairo que já estava morta, ya estaba muerta. que até Jairo contratou as Ya carpideiras. hasta Jairo ha contratado a los enterradores. As carpideiras eram as mulheres que choravam no Las enterro, mujeres que lloraban en el entierro. porque o povo rico Porque el pueblo rico até gostava que o ente querido morreu. hasta le gustaba que el familiar querido murió. Eu vou ficar com o dinheiro dele. Voy a quedarme con su dinero de él. É bom que sepute logo que o dinheiro é meu. Bueno que se pudra porque el dinero es mío. Então eles não choravam. Entonces ellos no Então lloraban. tinha um grupo de mulheres, Entonces había grupo de mujeres. as carpideiras. Las carpideiras. Eram mulheres que eram pagas para chorar. Eran mujeres que les pagaban para que lloren. Então dava o dinheiro, Entonces le daban ficava dinero. chorando que nem crocodilo lá. Estaba llorando como cocodrilo ahí. Ficava chorando no enterro de mentira. Estaba quedando en el entierro de Caía lágrima, mentiras. lágrima de mentira. Caían lágrimas de E mentiras. Jesus chega lá, Y Jesús llega allá. aquele monte de mulher chorando. Y ese muerto de las mujeres llorando. Chorando de mentira. Llorando de mentiras. E os instrumentistas tocando. Y los instrumentistas tocando. Quem tem um dom de maravilhas, Tiene el don de maravillas. ele tem convicção do que Deus vai operar. Él tiene la convicción de que Dios va a operar. Jesus entra na casa de Jairo e fala, pode sair todo mundo. Jesús entra a la casa de Jairo y dice, puede salir todo el mundo. Pode sair. Pueden salir. Deixam aqui com a criança. Déjame aqui com o Ele niño. canta labastúria. Glória a Deus. Deixa a família da criança aqui. Déjame con el niño aquí. Deixa eu, meus discípulos, e Déjame. a menina e a família. A Só. mí, a los discípulos y a mi familia Sai solo. tudo daqui. Salgan todos de aquí. Para Deus operar, Para que Dios opere, a incredulidade tem que ir embora. la incredulidad se tiene que ir. Para Deus ressuscitar os mortos, Para que Dios resucite al o muerto, coração de pedra tem que ser quebrado. el corazón de piedra tiene que ser roto. Tem que ter fé. Para Deus operar. Para que Dios opere. E assim, Y así, o dom de maravilhas el don de maravillas opera y e Deus traz de volta Dios trae de vuelta o espírito e a alma el espíritu y el alma que já estavam no mundo espiritual. que ya estaban en el mundo espiritual. Deus manda de volta. Dios manda de vuelta. Quem dá glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluya. Diz mais aqui. Dice más aquí. Segunda utilidade do dom de maravilhas. Según la utilidad del don de maravillas, Castigos. los castigos. Glória a Deus. Gloria a Dios. O dom de El maravilhas, don de maravillas, ele também inclui él castigos. también incluye castigos. Quem tem o dom de maravilhas, Tiene el don de maravillas, ele roga ao Deus de justiça. él les ruega al Dios de E justicia. Deus manda castigo na hora. Dios manda castigo al O instante. dom de maravilhas El inclui don de maravillas incluye os castigos divinos. los castigos divinos. Muitas pessoas Muchas personas têm brincado com Deus, han jugado con Dios, têm brincado com a palavra de Deus. han jugado con la palabra de Dios. São incrédulos, Entonces son incrédulos, são zombeteiros, son los que son são escarnecedores, escarnecedores, são profanos, son profanos, gostam de caçoar, les gusta casar, gostam de ficar rindo les gusta quedarse riendo do povo de del Deus. pueblo de Dios. E quantos ¿Y cuántos? armam até ciladas, Armas flechadas, laços, lazos para acabar com a igreja de para Deus. acabar con la iglesia de Dios. Aquele que possui Aquel que posee o dom de maravilhas, el don de maravillas, ele tem o poder de castigar nas él mãos. tiene el poder de castigar en las manos. Porque não esqueçam, Porque no olviden, Deus é justiça. Dios es justicia. Nos céus e na En terra el cielo y en la tierra, e na profundeza das y en lo águas. profundo de las aguas. Eu posso Yo puedo não ser justiça. no ser la justicia. Você também Tú también pode não ter puedes justiça. no tener justicia. A lei humana, La lei humana, a lei de um país, la ley de un país, a lei de determinados la países, ley de determinados países, a lei de nosso país, la lei de nuestro país, pode ser falha pueden ser fallos. quanto à justiça. Cuanto a la justicia, Mas a justiça divina não. justicia divina no. Ninguém brinque com a justiça divina. Nadie juegue con la justicia divina. Ninguém brinque com a espada de fogo de Jesus Cristo. Ninguém brinque com o Todo-Poderoso. Ninguém brinque com Jeová. Que nadie juegue con Jehová. Porque o Deus do céu, Porque el Dios del cielo, Ele é justiça. Él es justicia. A palavra de Deus nos diz, La palabra de Dios nos dice no livro de en Romanos, el libro de Romanos, no capítulo en 12 el capítulo 12 de Romanos, de Romanos, diz a santa palavra de Deus, dice la santa palabra de Dios, no versículo en el 19, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos,
Mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Minha é a vingança, e dá lugar Y dale lugar à ira de Deus, a la ira de Dios. porque Deus Dios é tardio em irar. está tardado en airarse. Diz mais a palavra, Y dice la palabra Hebreus capítulo en 10, Hebreos capítulo 10, versículo 30. versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que Porque disse: bien conocemos aquel que dice: minha é a vingança, mía es la venganza, e eu darei a recompensa, yo daré la recompensa, diz o Senhor. dice el E Señor. outra vez, Y otra vez, o Senhor el Señor julgará juzgará o seu povo. a su pueblo. O Senhor julgará. El Señor lo juzgará. 10:31 de Hebreus. 10:31 de Hebreos. Horrenda coisa Horrenda cosa é cair nas mãos es caer en las manos do Deus vivo. del Dios vivo. Alabassurikai. Gloria a Dios. Horrenda coisa, Horrenda cosa, horripilante coisa horripilante cosa, é cair nas palmas das mãos do Deus vivo. es caer en las palmas de las manos del Dios vivo. Quantos ¿Cuántos se levantaram contra o povo de Deus? se han levantado contra el pueblo de Dios? Se levantaram contra a igreja de Deus. Se han levantado contra la iglesia de Dios. E Deus fez justiça. Dios hizo justicia. Deus se vingou. Dios se ha vengado. Porque desde Deus é a Porque vingança. de Dios es la venganza. De Deus é a De justiça. Dios es la justicia. É horroroso, é horripilante cair nas mãos do Deus vivo. Horroroso, horripilante caer en las manos del Dios vivo. Por quê? ¿Por qué? Deus ele não tem o culpado por inocente. Dios él no tiene culpado por inocente. Capítulo 1, versículo 13 de Naum. Capítulo 1:3 de Nahum. Eu sou o Senhor Yo soy el Señor que faço o meu caminho que hago mi camino na tormenta en la tormenta e na tempestade. y en la tempestad. E eu não tenho Yo no tengo, o culpado yo no he ocupado por inocente. al culpado por inocente. Quem tem um dom de maravilhas, Tiene el don de maravillas. ele tem o poder de operar castigo. Él tiene poder de operar Ele castigos. roga a Deus na hora. Él les ruega a Dios al instante. Ele clama a Él Deus. clama a Dios. Ele está vendo alguma coisa errada. Él está viendo algo equivocado. Ele está vendo um enganador ali. Él está viendo al engañador ahí. Está vestido como ovelha, Está vestido como oveja. mas por dentro é um lobo devorador. Pero por dentro es un lobo devorador. E ele está vendo que aquele lobo Él está viendo que ese lobo está papando as ovelhas, está agarrando a las está ovejas. comendo as Está ovelhas, comiendo a las ovejas. tragando as ovelhas. Tragándose a las ovejas. Ele tem um dom de maravilhas. Tiene un don de maravillas. Então ele vai rogar o castigo divino. Él le va a rogar el castigo divino. Ele vai rogar o castigo de Él Deus. va a rogar el castigo de Dios. Mas que é isso, Pero irmão? ¿qué es esto, hermano? Tem que pedir Tiene misericórdia. que pedir misericordia. Não está pregando para orar, para rogar castigo. No está predicando para orar y pedir castigo. Mas não é pecado pedir justiça. No es pecado pedir justicia. A Bíblia diz, Lucas 18, versículo 7. Dice en Lucas 18:7. Mais depressa, Deprisa. Deus fará Hará justiça. justicia. E Deus não fará justiça Dios no hará justicia aos seus a escolhidos sus escogidos que clamam a Ele claman a él de dia e de de noite. día y de noche. Digo-vos Os digo que depressa que deprisa Deus fará Dios hará justiça. justicia. Não é pecado pedir No es justiça, pecado pedir porque justicia. a justiça de Deus Porque la justicia de Dios é para colocar no eixo. es para poner en el eso. A justiça de La Deus justicia de Dios é para provar que o homem é pó e cinza. E que só Deus é poder. A justiça. La justicia. Lembra-se. Lembre-se de Ananias e Safira. Recuérdase de Ananías y Zafira. O espírito do engano El espíritu del engaño que estava no corpo de Ananias e Safira. estaba en el cuerpo de Ananías y Zafira. Biblia diz, La Biblia dice no livro de Atos, en el libro de Hechos, no capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 33, versículo 33, que todos ali, que todos ahí, eles davam poder ellos daban poder acerca da ressurreição dos mortos. acerca de la resurrección de los muertos. E na igreja primitiva, em todos En la eles, casa primitiva, en todos ellos, havia abundante graça. había abundante gracia. Ananias e Safira Ananias e Safira eram dois cristãos Eran dos cristianos que tinham a graça de Deus no corpo deles. tenían la gracia de Dios en su cuerpo. Safira tinha graça. Zafira tenía gracia. Ananias também tinha graça. Ananías también tenía gracia. Aos crentes da igreja primitiva, Aos crentes a Bíblia da diz igreja- que eles tinham abundante graça. Esa primitiva la Biblia dice que tiene abundante gracia. Eles tinham a graça. Ellos tenían gracia. Eles tinham provado a graça de Deus. Habían mostrado la gracia de Dios. A minha Bíblia diz, En mi Biblia dice, em Atos en 4:32, Hechos 4:32, que era o coração uno era el corazón daqueles que criam, de aquellos que creían, daqueles que de obedeciam. aquellos que obedecían. E ninguém possuía coisa alguma, Y nadie posee algo, mas cosa até as alguna, heranças que eles tinham sino las herencias que ellos tenían, repartiam com todos. había repartido con O todos. coração de Ananias e Safira El corazón de Ananías y Zafira era era Os uno. corações deles, Los corazones de ellos, espiritualmente, espiritualmente, as almas deles las almas de ellos eram uma. eran una.
na presença, o mesmo propósito, en la presencia con el mismo o propósito, mesmo amor. el mismo amor. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué sucedió? Eles se desviaram. Ellos han desviado, Desviaram do caminho direito. han dejado el camino derecho, Desviaram do caminho da salvação. han camino el camino de la salvación. E tem muito crente que anda pregando aí. Hay mucho creyente que está predicando ahí. Ah, não é desviado, No, não. no es desviado, no. É afastado. Es apartado. Não, desviado é o diabo No, que não tem mais desviado jeito. es el diablo que no tiene más solución. É desviado sim. Es desviado, sí. Quem saiu da igreja Quien sale de la iglesia é um desviado. es un desviado. Não tem palavra. No tiene palabra. Não adianta você querer encobrir o pecado, De não. nada sirve que quieras encubrir el Não pecado. adianta No. tolerar o pecado, que Deus não tolera o pecado, No não. sirve el pecado porque Dios no va a encubrir el pecado. Eu posso no. dar um jeito de encobrir, Eu posso- mas eu quero ver diante de Deus, da justiça de Deus, a gente cobrir as coisas erradas. Quero ver encobrir os olhos de Deus. Los ojos de Dios. É desviado, Es desviado. é desviada. Es desviada. Tá usando bermuda? Está usando bermudas. Tá com televisão em casa? Tá televisão Tá na aí na casa. praia tomar banho? Na praia banhando-se. Como está? El hombre está Tá no videogame? en un videojuego. Tá assistindo o jogo? Está viendo los São juegos. desviados. São desviados. É uma desviada. É uma desviada. Tá parando a ponta do cabelo? Está cortándose la Tá punta del desviada. cabello. Tá desviada. Tá usando sapato alto? Usando zapatos de tacón. Unha de gavião? Unhas de Você gavião. tá desviada, minha Está irmã. desviada, minha irmã. Torne para Deus. Vuelva hacia Dios. E Deus tornará para Está desviada. usando batom fraquinho na boca? Está usando lápiz labial en la boca. Tá desviado. Está desviada. Tá usando manga cavada? Usando manga, Tá mangas desviada. cortas. Está desviada. Tá desviado. O desviado. Saia curta, Faldas cortas. transparente, Transparentes. pra cima do joelho, Arriba de la rodilla. manga cavada, Sin manga. o vestidão decotado. Vestido escotado. Tá desviada, minha irmã. Desviada, hermana. Costeleta tá desviado, meu irmão. Las costeletas están desviadas. Estão patillas. desviados. Estás desviada. Tem nada de afastado, Tienes apastado. de fraquinho na fé. Estado flaco, débil en la Tá um fe. desviado Está mesmo. desviado, sí. Eu posso cobrir seu pecado. Puedo cubrir tu pecado. Você pode cobrir meu pecado. Puedes cubrir mi pecado. Mas os olhos de Deus contemplam tudo. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. Minha irmã, Mi hermano, tá enganando seu dirigente? estás engañando a tu Tá dirigente. indo trabalhar de calça comprida? Trabajando de pantalón. Tá desviada, minha Tá irmã. desviada, minha Se a irmã. sua calça comprida é pra você estar desviada. Esos pantalones para que estés desviada. Tá com essa veste masculina? Tienes vestimentas Já masculinas. está desviada. Estás desviada. Tá desviado do evangelho. Desviada del evangelio. E Deus diz agora, Dice ahora. 1:13 Zacarias, 1:3 de Zacarías. tornai-vos para mim, Volveos hacia mí. e eu tornarei para vós. Gloria a Dios. Tá desviada. Está desviada. Quem crê que tá desviado, ¿Quién levanta cree a que está mão. desviada? Levante la mano. Quem crê? Levante a mão e diga glória a Deus. Aleluya. Tiago 5:19. Tiago 5:19. Se algum dentre vós Si alguno de entre vosotros se tem desviado da verdade. se ha desviado de la verdad, Pode ler aí. puede leer ahí. Nada de afastadinho. Nada de apartadito. É desviado mesmo. Desviado, sim. Ê, Deus tremendo, Deus na terra. Deus que fala na terra. É Tiago 5:19. Santiago 5:19. Se algum dentre vós Alguno de entre vosotros se tem se ha descarrilado, apartado, descarrilado. desviado do evangelho. Descarrilado del evangelio. Se alguém dentre vós tem desviado da Si alguien de verdade. vosotros se ha desviado de la verdad. É desviado mesmo. Es desviado, sí. Acharam na Bíblia aí? ¿Han encontrado en la Biblia? Oh, glória a Deus! Ananias e Safira Zafira se desviaram se ha descarrilado do caminho da salvação del camino de la salvación. e começaram a enganar. Han comenzado a engañar. E eles colocaram no coração Y hoy se han puesto en su corazón. a enganar o apóstolo Pedro. Engañar al apóstol Pedro. Só que o apóstolo Pedro tinha um dom de maravilhas. Solo que el apóstol Pedro tenía el don de maravillas. O apóstolo Pedro tinha um dom de El milagres. apóstol Pedro tenía el don de milagros. Que a Bíblia é tão tremenda Que la Biblia es tan tremenda que a palavra de Deus chega a dizer que la palabra de Dios llega a decir que o dom de que el sinais don de señales que tinha na vida de Pedro, que había en la vida de Pedro, só a sombra de Pedro solo la sombra de Pedro curava os enfermos. sanaba a los enfermos. Onde Pedro andava, Donde Pedro caminaba, onde Pedro seguia, Pedro seguía, apenas
Apenas a sombra. Solo la sombra. A sombra do apóstolo Pedro La sombra del apóstol Pedro tinha o poder tenía el poder de curar os enfermos. de sanar a los enfermos Pelo poder por el poder do dom de maravilhas del que ele don de tinha. maravillas que él tenía. E da mesma forma, Y de la misma eles forma, combinaram. ellos han arreglado O crime, o pecado de Ananias e Safira crimen, el pecado de Ananías y Zafira foi combinado, ha sido arreglado, foi orquestrado. ha sido organizado, Um combinou com o outro. uno combinado con Atos otro. capítulo 5, versículo 9. Hechos 5:9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós consertastes, combinado, porque dentre vós consertastes Entre vosotros combináis para tentar o Espírito do Senhor? intentar al Espíritu del Señor. Então Ananias e Safira combinaram. Como Ananías y Zafira han Mas eles eram combinado. tristes, combinaram. Ellos han combinado. Como os dois combinaram. Cuando los dones dos han combinado, Vamos falar que a gente vendeu. voy a decir que hemos vendido A gente vendeu a herdade, a herança por tanto. la heredad tanto A gente fica com parte do dinheiro y quedarse parte del dinero con e a él gente dá só um pouquinho para y eles. darle solo un poquito a ellos Deposita no pé de Pedro. y ponen el pie de Pedro. Quando chegou Ananias, Cuando ha llegado Ananías, o cristão, el cristiano, olha, ele tinha a mesma graça. mira, él tenía la misma gracia, O coração dele era el corazón de él solo era uno, É que ele se apartou da palavra. que él se ha apartado de la Quando a palabra. pessoa se aparta do Cuando evangelho, la persona se aparta del evangelio, nada é pecado mais. nada más es Você pecado. entendeu? ¿Has Olha, entendido? se você está começando a dizer, Mire, si estás comenzando a decir, escute aqui. escuche Se esto, você está começando a si dizer, estás comenzando a decir, não tem nada a ver, no hay nada que ver, já está se desviando. ya te estás desviando. Pode saber disso aí. Puedes salir de eso. Pode saber disso. Puedes saber esto. Se você está começando a dizer isso aqui, ¿Estás comenzando a decir esto? não tem nada a ver, No tiene nada, já está se desviando. ya te estás desviando. Guarda essa palavra aqui Guarda esta agora. palabra aquí ahora. Você ouvinte que está me escutando aí, Tu oyente que estás escuchando você ahí, gosta de falar, não tem nada a ver. te gusta decir que no tiene Quando nada. alguém está pregando, Alguien está não tem nada a predicando. ver. No, no tiene nada. Você já está se desviando Estás devagarzinho. desviándote poco a poco. Torne para Deus agora. Vuelva a Dios ahora. Você está escorregando. Deus vai te dar o sapato da preparação do Evangelho da paz. Está escorregando já? Estás resbalando. Deus vai te dar o sapato da preparação do Evangelho da Él te va a dar paz. el zapato de la preparación del zapato de la paz. Decala suricanta. Gloria a Dios. Eles começaram a se desviar Ellos han comenzado a e desviarse. já combinaram lá. Ya han empezado a Isso arreglarse aqui ahí. que a gente vai fazer. Arreglar algo arreglado. Quando chegaram, Cuando han llegado, Ananias se aproximou, Ananías se acercó. Pedro falou, Pedro habló pelo dom do Espírito Santo, por el don del Espíritu Santo, pelo dom de maravilhas, por el don de maravillas. porque Satanás encheu teu coração, Porque Satanás ha llenado tu corazón. porque Satanás encheu a sua vida, Y Ananias. Satanás ha llenado tu vida, Ananías. Você não mentiu contra o homem, Tú no has mentido contra el hombre. você mentiu contra o Espírito Santo, Tú has mentido contra el Espíritu Santo. você mentiu contra o próprio Deus. Tú has mentido contra el mismo Dios. Pedro falou que o Espírito Santo Pedro habló con el Espíritu Santo. é Deus. Es Dios. Vê que Pedro revelou a divindade do Espírito Santo para Ananias. Pedro ha revelado la divinidad del Espíritu Santo a Ananías. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Hechos 5, 3 y 4. Pedro falou, Pedro Ananias, falou, você não Ananias, mentiu para o homem, Tú não. no has mentido al hombre. Você mentiu para o próprio Deus. Tú le has mentido al propio Dios. Você mentiu Tú has mentido ao Espírito al Santo. Espíritu Santo. Pedro revelou a divindade absoluta do Espírito Santo. Pedro ha revelado la divinidad absoluta del E Espíritu naquele Santo. momento, En ese instante, Pedro falou, Pedro habló. Pedro decretou Pedro ha decretado o castigo el castigo para eles. hacia ellos. E Ananias, ouvindo essas palavras, Ananías, oyendo esta palabra, caiu cayó e expirou. E expirado. E um grande temor E um grande temor veio sobre todos que ouviram. vino sobre todos los que oyeron. Quando Pedro acabou de abrir a boca, Cuando Pedro acabó de abrir la boca, você mentiu contra o Deus e o Espírito Santo. tú has mentido contra Dios y el Espíritu Ananias, Santo. pá, Ananías, ele cai morto, él cae muerto. Muerto. E os Y jovens los jóvenes pegaram o corpo de Ananias agarraron el cuerpo de Ananías e foram sepultar o corpo dele. y fueron a enterrar su cuerpo. Olha o dom de maravilhas. Mira el don de maravillas. Olha o castigo. Mira el castigo. O dom de maravilhas tem poder de executar castigos. El don de maravillas tiene para ejecutar castigos poder. Depois de 3 horas, Después de 3 horas, quem vem com a cara lavada? que viene con la cara lavada, É assim que diz. así como dicen, Cara lavada. la cara Foi lavada, lá, como um assá. como una sonsa, É sonsa também lá. sonsa, Meu Deus. Veio com a cara de sonsa. no con la cara de sonsa, Chegou disfarçando. ha llegado disfrazada. Acho que a Ananias já pegou a parte dele, agora eu vou pegar a minha parte. Creo que Ananías ha agarrado su parte y yo voy a agarrar mi parte Quando ela también. chegou perto de Pedro, Cuando ha llegado cerca olha de aqui, Pedro, há 3 horas y atrás, 3 horas atrás, o corpo de seu marido foi sepultado. el cuerpo de tu marido ha sido sepultado. Porque vocês mentiram ao Deus Espírito Santo. Ustedes han mentido a Dios y al Espíritu Da Santo. mesma forma, De la misma manera, caia também. caiga también. Ela cai no chão. Ella cae al piso.
Vê o poder do dom de Pues maravilhas. el poder del Dios de maravillas. Quem tem um dom de maravilhas, El que tiene el don de maravillas, Deus usa para executar castigo. Dios le usa para ejecutar castigos. Sabe aquele zombeteiro, ¿Sabes de aquel murmurador? aquele enganador, Aquel engañador. aquele que está querendo enganar o povo de Deus? Aquel que está queriendo engañar al pueblo de Quem tem um Dios. dom de maravilhas, ele levanta a mão para o céu, ele roga a Jeová El que tiene el don de maravillas se levanta la mano y ruega a Jehová. e o raio cai em cima Y dele. el rayo cae E a sobre él. justiça acontece na hora. Y la justicia sucede al instante. Ou cai morto, Uno cae muerto. ou fica enfermo, Ou queda enfermo. ou vai para a cama, O va hacia la cama. ou vai para o leito, O va al lecho. mas não tem forma. Pero no hay forma. É Deus que está fazendo justiça. Que opera justiça dentro da obra de Deus. Quantos casos ¿Cuántos casos você tem visto tú has visto? de pessoas que estão enganando, Personas que están engañando. estão andando errada, Están dando equivocados. e de repente acontece alguma coisa Y terrível. de repente sucede algo de terrible. E você fica orando. E tu quedas Oh orando. meu Deus, Oh, meu Deus. levanta aquele varão, Levanta ese varón. levanta aquela varoa, Levanta aquella mujer. tem misericórdia Ten dele, misericordia de tem él. misericórdia. Ten misericordia. E Deus está lá do céu. Y Dios está allá del cielo. Você não lê minha palavra, Tú não? no lees mi palabra, ¿no? Deus está dizendo. Deus está Você dizendo. não lê minha palavra? Tu não lês minha palavra? Olha lá, lê lá. Mira ahí, lee ahí. É, Jeremias 7,16. Jeremías 7:16. Não clame por esse povo. No clames por este pueblo. Nem levante clamor. No levantes clamor. Nem me importune. Ni inoportuno. Porque eu não ouvirei. Yo no oiré. Você não ouvirei. Por isso que está caindo de prova. Por isso que às vezes os crentes passam muita prova. A veces los creyentes pasan por mucha prueba. Porque estão orando errado. Están orando equivocado. Às vezes é o dom de A veces maravilhas el don de maravillas. que está operando justiça Está operando justicia contra aquela pessoa. contra aquella persona. Porque enganou. Porque ha engañado. Porque foi enganador. Porque ha sido engañador. Porque fez coisa errada. Porque ha hecho cosas equivocadas. Porque derrubou os pequenininhos. Que ha derrumbado a los pequeñitos. Porque tocou nos ungidos de Deus. Que ha tocado a los ungidos de Dios. E Deus Y diz, Dios dice. Salmo 105, Salmo 105. versículo 15. Versículo 15. Não toque nos meus No ungidos. toques a mis E ungidos. nem maltrate No los maltrate. os meus profetas. Profeta. Oh, Deus tremendo! Estão tocando nos pequenininhos. Los pequeñitos. E Deus vai fazer Dios justiça. va a hacer justicia. O dom de maravilhas El don de maravillas. opera a vingança. Opera la venganza. A vingança. La venganza. Mesma coisa La Elimas. misma cosa Elimas. Elimas Bar Jesus. Elimas Bar Jesús. Ficava perturbando na ilha de Chipre. Estaba perturbando en Chipre. Perturbando en Chipre. Perturbava o procônsul Sérgio Paulo. Perturbaba al procónsul Sergio Pablo. Lá no livro de Atos, capítulo 13, De Hechos, capítulo 13. versículo 7 ao 12. Versículo 7 al 12. Aquele procônsul, aquele oficial militar Aquel procónsul oficial militar do exército de Roma del ejército de Roma. era perturbado pelo mágico Bar Jesus. Era perturbado por el magio Y de Paulo. Jesús. Pablo. Capítulo 13, versículo 9 e 10 de Atos. Capítulo 3, 9 y 10 de Hechos. Paulo chegou perto dele Pablo llegó cerca de e él colocou o olho dentro do olho dele. y puso su ojo cerca dentro de él. Olha aqui, seu filho do Mira diabo. aquí, hijo del diablo. Até quando você vai perturbar o caminho de Deus? ¿Hasta cuándo vas a perturbar el camino de Dios? Então você vai ficar cego agora. Vas a quedar ciego ahora. E você não vai ver a luz do dia. Y ya no vas a ver la luz del día. Para você não perturbar Para que tú no perturbes os retos caminhos de Deus. los rectos caminos de Dios. E a Bíblia diz que aquele mágico, Y la Biblia dice que aquel mago, ele ficou cego. él ha quedado ciego. Ficou cego. Quedó ciego. Porque Paulo rogou a Deus. Porque Pablo le rogó a E o Dios. dom de Y maravilhas el don de maravillas deixou aquele homem cego. le dejó a ese hombre ciego. Ele ficou apalpando a parede. Él quedó tocando la pared E não enxergava mais y no nada. veía nada más. Está vendo aí? ¿Está viendo ahí? O falso revelador. El falso revelador. O falso profetizador. El falso profetizador. Pode ficar passando profecia da carne. Queda pasado profecía de la carne. Profecia de casamento. Profecía de casamiento. Ô, irmãzinha. Ô, hermanita. Você vai casar com o irmãozinho Te lá. vas a casar con el Ô, Cristo. fulano. Ô, con el Você vai fulano. casar com o ciclano Te vas a casar lá. con el ciclano allá. Sabe? ¿Sabes? Esse espírito de encantamento. Ese aspecto de encantamiento. Esse encantamento dos infernos. Ese encantamiento de los enfermos. Tô passando revelação. Está pasando Não, irmã, você é revelación. divorciada. Casa de Es novo. divorciar la casa de nuevo. Deus não quer você sofrendo. Ahora sufriendo. Quem tem um dom de maravilhas vai rogar. Que tiene don de maravilla para rogar. E o castigo divino vai descer. Para não perturbar os caminhos de Deus. Para não perturbar os caminhos da salvação. No perturbe los caminos de la salvación. É Deus tremendo. É glória a Deus. O dom de maravilhas
maravilhas também, El don de maravillas también. ele é uma intervenção Él es una intervención nas forças da natureza. en las fuerzas de la naturaleza. Por intermédio do dom de Por maravilhas, intermedio del don de maravillas, o Senhor altera el Señor opera, altera as leis da natureza. las leyes de la naturaleza. Calabassuri canta Glória a labassi. Deus, ele faz algo Dios, Él hace algo impossível. imposible. Por exemplo, Por ejemplo, a lei da gravidade, la ley de la gravedad, descoberta por Isaac Newton. descubierta por Isaac Newton. Tudo que está debaixo da atmosfera Todo lo que está debajo de la atmósfera cai. cae. Pode jogar um pano, Puedo arrojar un pañuelo, lenço, un pañuelo, tudo cairá. todo va a caer. Porque está Porque está abaixo da crosta terrestre. abajo de la capa terrestre, Está abaixo da camada de ozônio. abajo de la capa de ozono, Está abaixo da atmosfera. abajo de la atmósfera. Então, essa lei Entonces esa ley de Isaac Newton, de Isaac Newton, tudo cairá. todo va a caer. Tudo. Todo. Tudo. Você pode jogar tudo que for. Puedes arrojar lo que fuera. Va a caer. Va a caer. Nunca vai subir imediatamente, Nunca va a vai subir inmediatamente até a hasta camada hasta, de ozônio. hasta la capa de ozono. Porém, quem tem um dom de maravilhas, Pero quien tiene el don de maravillas, ele ultrapassa essa lei. él ultrapasa esa ley. Essa lei é ultrapassada. Esa ley es ultrapasada. Porque o dom de maravilhas, Porque el don de maravillas, ele é maior do que essa lei. ella es más grande que esa ley. Antes de Isaac Newton descobrir a lei Antes de que Isaac Newton descubra esa ley e virar a lei da ciência, y girar la ley de la ciencia, o dom de maravilhas já existia. el don de A maravillas ya basúria. existía. Antes da criação da terra, Antes de la creación de la tierra, antes da criação do mar, antes del mar, antes da criação do mundo, antes del mundo, Deus já era poder. Dios ya era poder. Então o dom já existia. Entonces el don ya existía. A graça já existia. La gracia ya existía. Por exemplo, Por ejemplo, olha como esse dom, mira cómo es este ele don. altera as leis. Él altera las leyes Da ciência. de la ciencia. Capítulo 6, versículo 1 a seguir de 2 Reis. Capítulo 6, 1 de Segunda de Reyes. Bíblia diz La Biblia dice que os filhos dos que los profetas hijos y los profetas pararam em certo lugar se detuvieron en cierto lugar e de repente quiseram construir uma grande cabana. y de repente quisieron hacer una grande Que cabaña. eles tinham que passar uns dias ali. Tenían que pasar unos días ahí. E começaram a cortar madeira Han comenzado a cortar madera para fazer o madeiramento para cobrir a cabana. para hacer muchas maderas para hacer una cabaña. E de repente tinha um dos filhos dos profetas. De repente había uno de los hijos de los profetas. Era a escola de profetas do profeta Eliseu. Era escuela de profetas del profeta Eliseo. E começou a cortar com machado a árvore. Se han comenzado a cortar con el hacha el árbol. O machado El hacha saiu do cabo salió del cable, e caiu dentro do rio. cayó dentro del río. Aleluia, que Deus tremendo. Que Dios tremendo. O dom de maravilhas é tremendo. El don de maravillas es tremendo. O machado caiu no rio. El hacha cayó al río. Aí ele gritou, colocou a mão na Él cabeça. gritó y puso la mano en la cabeza. Ah, Senhor! ¡Oh, Señor! Era emprestado. Era algo prestado. E ficou aquele alvoroço. Ese alboroto. E agora Y o machado ahora, el hacha era emprestado. me he prestado. Eliseu chegou perto deles. Y Elisa llegó cerca de ellos. Eliseu tinha recebido Eliseo ha recibido a porção dobrada do espírito de Elias. porción duplicada del espíritu de Elías. O espírito de Elias. Espíritu de Elías. No espírito de Elias Espíritu de Elías. habitava o espírito de Jeová. Habitaba el espíritu de Jehová. E o espírito de Jeová, Y el espíritu de Jehová, que estava no espírito de que Elias, estaba en el espíritu de Elías, foi transferido para o espírito de Eliseu. ha sido transferido al espíritu de Eliseo. Eliseu estava cheio do Espírito Santo. Eliseo estaba lleno del Espíritu Santo. E a prova que foi porção dobrada, Y la muestra de que fue porción duplicada, Elias Elías fez 7 milagres. hizo 7 milagros. Eliseu Eliseo fez 14. hizo 14. Aleluia! Gloria a Dios. Porción duplicada del Espíritu Santo. A porção dobrada. Porción duplicada. Eliseu chegou. Elisa llegó. O que foi que vocês estão desesperados? ¿Qué es lo que están desesperados? Meu senhor, Mi señor, o machado caiu. el hacha cayó. Na hora que eu estava cortando a En árvore, el momento que estaba cortando el árbol, ele falou: él dijo, onde o machado caiu? ¿dónde el hacha cayó? Ele pegou um graveto Él ha agarrado e jogou. un pedazo de madera y arrojó. Jogou no rio. Arrojado al Então, río. mais ou menos ali. Está más o menos ahí. Oh, glória a Deus! Gloria a Dios. Eliseo Que tinha um dom de maravilhas, tenía el don de maravillas, que vai contra todas as que leis. va contra todas las leyes. Lei da ciência, La ley de la ciencia, lei da física. la ley de la física. Ele falou: levanta, machado. Él dijo, levanta el hacha. Levanta. Levanta. Levanta da água. Sácalo del agua. Sai da água, machado. Sácalo del agua el hacha. E ele começou a levantar as mãos assim, Y comenzó a levantar las manos así, devagarzinho,
con calmita, colocando a mão para cima, con calma, levantando la mano hacia a arriba, mão aberta e colocando la para mano cima. abierta y llevando hacia arriba. E conforme o movimento das mãos do profeta Eliseu, Así como el movimiento de la mano del profeta Eliseo, o machado também ficava da mesma maneira flutuando do outro lado. el hacha también quedaba flotando del otro lado, de la misma Ele forma. levantava a mão, Y levantaba la mano, subia a mão, subía la o mano, machado flutuava também. el hacha flotaba también. Como pode? ¿Cómo puede ser? Joga um pedaço de metal para cima. Arrojar un pedazo de metal arriba, Perigoso cair na cabeça e cortar tudo. peligroso es porque cae en la cabeza y corta todo. Não pode. Não pode. Você joga um pedaço de pano, Si agarras un pedazo de tela, ele cai. él cae. Quanto mais o metal, Quanto mais o um metal, ferro, um ferro, como um machado. um hacha. Mas olha o poder do dom de maravilha. Mira el poder del don de maravilla. Eliseu mandou o machado flutuar. E cantou maravilha. O machado flutuou. Quem dá glória a Deus? O dom de El maravilhas, don de maravillas. ele também desafia Él también desafía as leis da a matemática. las leyes de la matemática. O dom de maravilha desafia qualquer lei, El don de maravilla desafía cualquier ley. até as leis Hasta las leyes da matemática de la matemática são desafiadas son desafiadas pelo dom de maravilha. por el don de maravilla. Porque o sobrenatural de Deus Porque lo sobrenatural de Dios é para que eles vejam es para que ellos vean que o homem pode ter o que for. que el hombre puede tener lo que fuera. Se não tiver Jesus Cristo, Se não tiver não Jesus tem nada. Não presencia de Dios. tem a presença de Jesus Cristo. Tiene la presencia de Jesucristo. Então o homem é um pobre, desgraçado, cego, miserável e Entonces, nu. el hombre es un pobre, desgraciado, pobre y desnudo, Porque não tem a presença do Deus vivo. porque no tiene la presencia del Dios vivo. Jesus Jesús estava ensinando a multidão. sabe enseñar a la multitud. A multidão se cansou, La multitud se ha cansado, ficou sentada se han quedado sentados e não tinha como y no había cómo aquela multidão se alimentar. esa multitud se alimente. Aos discípulos, Senhor, Los discípulos dicen, Señor, nós vamos pedir a multidão, ela vai embora com fome. vamos a mandar a la multitud que se vaya con hambre. Daqui a pouco chega um rapaz. En poco llega un niño, un A joven. mãe dele devia ter dado. Você vai acompanhar Jesus, Hasta então leva isso aqui para você comer. Hasta su madre le habrá dado eso, lleva esto para que comas en allá. 5 pães de cevada 5 panes de cebada e 2 y peixinhos. 2 peces. Ela mais de 5 mil. Más de 5,000 Tá? eran. E ele chegou aquele... Ó, Senhor, o que nós temos aqui é o que o Chegou já. menininho trouxe. Lo que tenemos aquí, Señor, es lo que el niño trajo. Temos 5 pães de cevada Son 5 panes de cebada. e temos 2 Y peixinhos. tenemos 2 pececitos. Jesus falou, daqui. Jesus falou, "Dê-me Aleluia. aqui." O dom de maravilha desafia qualquer lei. El don de maravillas desafía cualquier ley. Por mais que você picotasse aquele pão todinho, Aunque hagas pedazos de ese pan todito, você fizesse pedacinhos mínimos, tú lo hagas pedacitos mínimos, nunca conseguiria alimentar 5 mil. nunca vas a lograr alimentar a 5,000. Nunca onde 2 peixes alimentar 5 mil. Cuando 2 peces van a alimentar a 5,000, Na matemática do homem, en la matemática del hombre, se eu dividir si yo lo divido, 5, 5, eu dividir o peixe, dividir el pez, daria para alimentar se podría alimentar 14 pessoas. 14 personas. Mais ou menos. Más o menos. Metade de pão para cada uma. La mitad de un pan para cada uno. 5, 10, né? 5, 10. Mais metade do peixe, Más la mitad del pez, mais 2. Mais dois. 14. 14. Então na matemática do homem, En la matemática del hombre, 5 pães e 2 peixinhos. 5 panes y 2 peces, 14 pessoas. 14 personas. Para o dom de maravilha. El don de maravilla, 5 mil. Reta na vassoura. 5 mil. Da operação do dom de maravilhas. de la operación del don de maravillas, 5 mil. 5,000, Ainda 12 aún 12, 12 cestos cheios. 12 cestas llenas. Cada discípulo levou um cesto para casa. Cada discípulo llevó una canasta hacia la Pedro casa. levou um cesto, Tiene que llevar una canasta. Tiago levou um cesto, Santiago llevou André levou um cesto, André também levou Tomé um levou um cesto. Também Tomé Ainda levou. sobrou Aún um sobrou. cesto para cada apóstolo. Una canasta para cada apóstol. 5 mil foram alimentados. 5,000 fueron alimentados. Fora as mulheres Fuera de las mujeres e as crianças. y los niños. Por causa do dom de Por maravilhas. causa del don de maravillas, Jesus rogou ao Pai Jesús le rogó al Padre a operação do dom de maravilhas. la operación del don de maravillas. E mais
de 5.000 pessoas y más de 5.000 personas foram as mulheres fueron las mujeres e as y crianças de los niños foram alimentadas fueron alimentados por 5 pães e 2 por peixinhos. 5 panes y 2 Veja o pececitos. poder do dom de maravilhas Es el don de maravilla que desafia qualquer que lei. desafía cualquier ley. A Bíblia também diz La Biblia también dice que Filipe que Felipe foi arrebatado. fue arrebatado. 8:39 e 40 de Atos. 8:39 y 40 de Hechos. Foi arrebatado. Estava batizando o africano no rio. Fue arrebatado, estaba bautizando al africano en el río. Estava naquela água batizando o etíope. Estaba en esa agua bautizando al etíope. E naquele momento ele desapareceu. En ese momento desapareció. Foi aparecer no vilarejo de Azoto. Apareció en una villa de Azoto. Como pode? ¿Cómo puede ser? Ultrapassou Ultrapasó as leis da física. las leyes de la física. Porque eu não posso atravessar essa Porque parede. no puedo atravesar esta pared. Eu não posso atravessar No puedo atravesarla. a parede de uma casa. La pared de una casa. Não tem como. No hay cómo. E olha como o dom de Mira maravilhas. cómo es el don de maravilla. Ele opera no impossível. Opera lo imposible. Ele opera nas coisas que o homem não pode operar. No puede operar. Filipe foi arrebatado. Felipe fue arrebatado. Filipe passou por várias cidades, Felipe pasó por varias ciudades. por várias aldeias. Por muchas aldeas. Sumiu Desapareció. e foi aparecer em Y outra apareció cidade. en otra ciudad. Foi aparecer em Azoto. Apareció en Azoto. O que é isto? Esto Desafiou as leis da física ha desafiado las leyes de la física por causa do dom de maravilhas. por causa del don de maravilla. Esse dom Ese don que nós precisamos. que nosotros necesitamos. Esse dom que você Ese precisa. don que tú necesitas. Esse dom que eu preciso. Ese don es el que yo necesito. Capítulo 15, 19 de Atos. Capítulo 15, 19 de Hechos. De Romanos. De Romanos. Diz que Paulo operava sinais e prodígios Pablo operaba señales y prodigios no poder do Espírito Santo de Deus. en el poder del Espíritu Santo de Dios. O dom de maravilhas. El don de maravilla. Ele opera a cura divina Él opera la sanidad divina de qualquer enfermidade. de cualquier enfermedad. Mas preste atenção. Pero ponga atención. A cura La sanidad é divina. es divina. Não tem remédio. No tiene remedio. Não tem nada. No hay nada. Porque a cura é divina. Porque la sanidad divina Possa ser qual enfermidade. puede ser cualquier enfermedad. O dom de maravilhas levanta paralítico. El don de maravilla levanta al paralítico. O dom de maravilha faz mudo falar. El don de maravilla hace que el mudo hable. O dom de maravilhas faz cego ver. El don de maravilla hace que el ciego vea. O dom de maravilhas El don de maravilla tem até tiene poder hasta poder de fazer crescer osso, hacer crecer los huesos, de até crescer perna. crecer las piernas. Pessoa que tem perna mais curta que a outra La persona tiene una pierna más corta que la otra. e anda mancando. Anda cojeando. O dom de El maravilhas don de maravilla tem o poder de fazer crescer perna para hacer crecer las piernas pelo poder do Espírito Santo. por el poder del Espíritu Santo. Esse dom é tremendo. Ese don es tremendo. Não há enfermidade. No hay enfermedad. Ele desafia o poder da medicina. Él desafía el poder de la medicina. Desafia o poder do bisturi. Él desafía el poder del bisturí. E esse dom é bíblico. Esto no es bíblico. Esse dom não cessou. Este don no ha cesado. 14:12 de João. 14:12 de Juan. Na verdade vos digo Cierto de cierto os digo que quem crer em mim que cree en mí fará as obras que eu faço. las cosas que yo hago. E se creres Y si ainda, crees aún fará maiores do que más estas. grandes que esta. Porque eu vou para meu Pai. Voy a ser mi Padre. Aleluia! É tudo que pedides em meu nome. Es el nombre. Disse Jesus Cristo. Dice Jesucristo. Dom de maravilhas. El don de maravillas. É milagre. El milagro. Milagre. Milagro. É mais extraordinário Es más extraordinario do que a própria cura, que la propia sanidad. do que a própria Que sanidade. la propia cura. Milagre é mais extraordinário. Milagro es más extraordinario. É algo tremendo Algo tremendo. que deixa a pessoa perplexa. Que deja a la persona perpleja. E esse dom Y este don você pode receber. tú puedes recibir. Porque a cura Porque divina, la sanidad divina. os milagres Los milagros. do dom de El maravilhas don de maravilla. é uma das vitórias Una de las victorias. da morte de Jesus Cristo. De la muerte de Jesucristo. 53:4 de Isaías. 53:4 de Isaías. Verdadeiramente ele levou sobre si Verdaderamente él llevó sobre sí mismo as nossas dores, nuestros dolores, as nossas enfermidades, nuestras enfermedades, o castigo el castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras sus pisadas fomos sarados. fuimos curados. Esse é o dom de maravilhas. Es el don de maravillas. Ele cura. Él sana. Jesus curou Jesús sanó. o cego Bartimeu, El ciego Bartimeo, mendigo, el mendigo, filho de Timeu, hijo de Timeo, que andava mendigando que caminaba na mendigando porta de en Jericó. la puerta de Jericó. Jesus curou Jesús sanó o gago de al Decápolis. tartamudo de Jesus Decápolis. curou Jesús a mulher sanó do fluxo de a sangue. mujer del flujo de sangre. Jesus curou. Jesus curou Jesus sanou o paralítico de Cafarnaum. Paralítico de Capernaum. Jesus ressuscitou Jesús
resucitó. A filha de Jairo. Hija de O filho Jairo. da viúva de Hijo de Naim. la viuda de Naín. Ressuscitou Lázaro. Resucitó a Lázaro. Depois de 4 dias, Después de los 4 días. Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Sanó a los leprosos en una vez. Jesus Cristo, Cristo Ele é o mesmo. es el mismo. Ele não mudou. No cambió. 13:8 de Hebreus. 18 de Hebreos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hoy y por siempre. Ele pode curar, Él puede sanar. Ele pode libertar. Puede liberar. Jesus Cristo, Cristo. o dom de maravilhas, Don de maravillas. inclui também Incluye también a expulsão de demônios. la expulsión de demonios. Não há demônio que resista. No hay demonio que aguante. O poder do dom de maravilhas. El poder del don de maravillas. Capítulo 8, versículo 2 de Lucas. Capítulo 8:2 de Lucas. Jesus libertou Jesús liberó Maria Madalena María Magdalena de 7 demônios. de 7 demonios. Era mulher endemoniada. Era la mujer endemoniada. Maria Madalena María Magdalena tinha 7 demônios no corpo. 7 demonios en el cuerpo. E pelo dom de Por el don de maravilhas, maravilla. Jesus expulsou Cristo expulsó os 7 demônios. a los 7 demonios. Mesma forma, De esa manera, o jovem lunático joven lunático, com demônio de ataque, demonios de ataque, o espírito mudo e surdo el espíritu inmundo y surdo que estava naquele homem, ese hombre, o endemoniado gadareno endemoniado que dormia na catacumba, que estaba en la catacumba, andava Caminhava. amarrado com correntes e cadeados, amarrado con cadenas y candados, andava nu, caminaba desnudo, não tomava banho, no se bañaba, ficava fedendo, se quedaba hediendo, com o cabelo comprido. cabello largo. Imagine, Imagine-se. uivava Ele dentro ganhava, daquelas cidades. vagava dentro dessas Mas cidades. quando o dom de maravilha Cuando el don de maravilla foi manifesto se manifestó naquele homem, ese hombre, ele foi liberto. fue liberado Ele foi transformado pelo poder por el poder do dom de maravilhas. del don de maravillas. Pelo dom de maravilhas. Por el don de maravillas. 16 de Atos. 16 de Hechos. Paulo expulsou Pablo expulsó o espírito de feiticeira, el espíritu de hechicera, o espírito de el adivinhação espíritu de adivinación do corpo daquela del jovem cuerpo de aquella joven que adivinhava, adivinaba que lia a mão do povo. de la mano del pueblo. Paulo expulsou Él expulsó aquele demônio a ese demonio com a autoridade das maravilhas de con la Deus. autoridad de la maravilla de Da Dios. mesma forma, de la misma manera, o que você está esperando? lo que tú estás esperando, O que eu estou esperando? lo que yo estoy esperando, Porque esse dom também, porque ese don también, ele tem poder él tiene poder de chamar o povo para arrependimento. de llamar al pueblo a arrepentimiento. Você é um candidato a receber esse dom. Tú eres un candidato para recibir ese don. Eu sou um candidato Yo soy un candidato a receber esse dom. para recibir ese don. Seja essa palavra ouvinte Oye aí, esta palabra oyente ahí, que você que tú é chamado por Deus estás llamado por Dios para receber esse dom, para recibir este don, para receber este para milagre. recibir este milagro. Eita, labasti, canta, labasturi, Glória a Deus. canto, namacharamai, do dom de El maravilhas. don de maravillas, Você é chamado por tú Deus. estás llamado por Dios. Do Jeová Rafá. Jehová Rapha, O que é Jeová Rafá? es Jehová Rapha, Eu sou Eu sou o Senhor que te el sara. Señor que te cura. Êxodo, En Éxodo, capítulo 15, capítulo 15, versículo 26. versículo 26. Que maravilha! Que maravilhoso. Fica andalabasturi, andalabasturi. Gloria a Dios. E quem quer o dom de ¿Quién maravilhas? quiere el don de maravillas? Levante as mãos. Levante la mano. Quem aprendeu sobre os dons de maravilhas? ¿Quién ha aprendido sobre los dones de maravillas? Glória a Deus! Gloria a Dios. A Bíblia diz La Biblia dice que as credenciais que los credenciales dos apóstolos, de los apóstoles, dos discípulos, de los discípulos, eram as credenciais deles, los credenciales de ellos eram eran a operação de maravilhas. la operación de maravillas. O que mostrava ¿Qué es lo que mostraba? que eles eram chamados por Deus Ellos estaban siendo llamados por Dios. era a operação do sobrenatural. La operación del sobrenatural. Atos capítulo 19, Hechos 19, versículo 11 e 12. versículo 11 y 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, Dios por las manos de Pablo fazia maravilhas extraordinárias, hacía maravillas extraordinarias. de sorte que até os lenços Los pañuelos e aventais y los ventales se levavam do seu corpo aos enfermos, llevaban de los cuerpos a los enfermos. e as enfermidades fugiam Y deles, las enfermedades huían de ellos. e os espíritos Los malignos espíritus malignos logo después saíam. salieron. Olha as credenciais do apóstolo Miren Paulo, los credenciales del apóstol Pablo, os los lenços, pañuelos, os aventais los delantales do apóstolo Paulo del apóstol Pablo tinham o poder tenían el poder de curar de sanar os enfermos. a los enfermos. Eram as credenciais Eran los credenciales do apóstolo Paulo. del apóstol Pablo.
A Bíblia diz da sombra de Pedro. La Biblia dice que la sombra de Pedro, Atos capítulo 5, versículo 15. en Hechos 5, versículo De 15, sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cuando él pasase, cobrissem e os y curassem. los sanase. Quer os dons de maravilhas? ¿Quiere los dones de maravillas? Então vamos lá. Será que você Então, gravou a utilidade do dom de maravilha? Do dom de maravilhas? Dom de maravilhas. Don de maravillas. Primeira utilidade. La primera utilidad. Tem poder de ressuscitar os... Tiene poder para resucitar a los. O quê? Ressuscita os... Só Deus pode dar a vida. Solo Dios puede dar la vida. Segundo, Según, o dom de maravilhas tem poder de operar o quê? el don de maravillas tiene poder para operar ¿qué? O quê? Castigo. Castigo. Quem crê que o dom de maravilhas opera castigos? ¿Quién cree que el don de maravillas opera castigo? Terceiro, El tercero, o dom de maravilhas el don de maravillas intervir interviene nas forças da natureza, en las fuerzas de la naturaleza, nas leis da ciência, en las leyes de la ciencia, nas leis da en matemática, las leyes de la matemática, nas leis da en física. las leyes de la física. Quem crê nisso? Cristo. Quarto, El cuarto, o dom de don maravilhas de maravillas opera opera a cura divina, la sanidad divina, o milagre instantâneo. el milagro instantáneo. Pelo nome, pela força, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Cristo. Aleluia. Glória a Dê Deus. glória a Deus. Louve a Deus, igreja, com as palmas bem fortes. Aleluias. Igreja, eu vou louvar o hino, o endereço. Aleluia, louvado seja Deus. Pode louvar a Deus com as palmas. Vamos louvar a Deus, o endereço da bênção no CD do novo lançamento da gravadora Voz da Libertação. Quem já ouviu o endereço da bênção aqui? Todos já têm o CD? Já está em todo o Brasil, né? E também o CD da Débora, né? Todos procurem aí em nome de Jesus. Com palmas bem alegre, igreja. Quem crê nos dons de maravilha, levante as mãos e dê glória a Jesus. Aleluias. A voz um pouquinho. O endereço da bênção é a Avenida do Estado 4568, bem fácil de ser encontrado. Venham, traga os doentes, até mesmo desenganado, que Jesus está curando, do câncer ao resfriado. O impossível acontece por milagre de Jesus, até o morto é ressuscitado. Quem crê dá glórias. Aqui neste endereço, onde bênçãos pra todos Deus manda, mudo fala, cego vê, e o paralítico anda. Porque a igreja no templo da glória de Deus lhe espera de braços abertos o missionário Davi Miranda. Quem crê no milagre, levante as suas mãos e glorifica o Senhor. É dia de bênção, dia de vitória. Os dons de maravilhas, quem crê dê glória a Jesus. No endereço da bênção, alguns chegam carregados, ou em cadeiras e rodas, pela fé eles saem curados. Maravilhas acontecem neste lugar consagrado, no maior templo do mundo. Chega gente de todo lado, vem São Paulo, vem Brasil, pra igreja Deus é amor, todo mundo é convidado. Quem sabe
aqui neste endereço, onde bênçãos pra todos Deus manda. Mudo fala, cego vê, e o paralítico anda. No templo da glória de Deus, lhe espera de braços abertos o missionário Davi Miranda. Pode louvar a Deus com as palmas bem forte. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Esse louvor aqui está no CD do cantor Ivan Luiz, viu, igreja? Porque muitos dizem, mas como é o nome do cantor? É Ivan Luiz, amém, igreja? Quem entendeu da glória? Vamos louvar a Deus do tanque de Betesda. Irmão da cabine, põe o playback. Em vez de pôr o cantar, põe o playback mesmo, que está dando duas vozes. Aleluia, amém, Deus abençoe. Quem crê que aqui Jesus ressuscita mortos? Irmão, fiquei impressionado. Eu vi... Aleluias. Igreja, eu estava vendo na revista o quanto Deus faz milagres através do servo de Deus missionário Davi Miranda. Orou e Deus ressuscitou mortos. Quem crê? E ele pode usar, aleluia, através do seu servo para também ressuscitar qualquer um que estiver morto. É só crer e confiar no Deus de Israel. Amém, Jesus? Tanque de Betesda, aleluia, Jesus. Aleluias, com palmas bem alegres. Vamos soltar. Aqui é como o tanque de Betesda, assim é a igreja, Deus e amor. Jesus salva e liberta, ressuscita a morte, esta igreja do Senhor. Aqui é como o tanque de Betesda, assim é a igreja, Deus e amor. Jesus salva e liberta, ressuscita a morte, esta igreja do Senhor. Tá bonita, igreja? Aqui o entrevado sai curado, morto é ressuscitado pelo poder do Senhor. Aqui o missionário está orando e Jesus libertando, na igreja Deus é amor. Aqui quem entra perturbado ou mesmo enfeitiçado é liberto por Jesus. Demônio aqui não pode resistir, todo mal tem que sair, sai em nome de Jesus. Doença aqui não pode resistir, todo mal tem que sair, sai em nome de Jesus. Quero ver a igreja. Aqui é como o tanque de Betesda, assim é a igreja, Deus e amor. Jesus salva e liberta, ressuscita a morte, esta igreja do Senhor. Quem crê que Deus está operando os dons e maravilhas, levante as mãos e dê glória. Eu creio. Ele também ressuscita, aleluia, espiritualmente falando. Quem crê da glória? Oh, aleluia. Como o tanque de Betesda, assim é a igreja, Deus é amor. Jesus salva e liberta, ressuscita a morte, esta igreja do Senhor. O missionário Davi Miranda vai orar por dom de revelação que Deus a ele entregou. Deus opera em meio à multidão, coloque a fé em ação, o milagre não cessou. O mudo vai ouvir, o cego vê, o paralítico vai correr com as muletas nas mãos.
O mundo vai falar para o mundo ouvir. No programa de rádio, a voz da libertação. O mundo vai falar para o mundo ouvir. Para a glória de Deus, na voz da libertação. Tá bonito, igreja? Vamos lá. Aqui é como tanque de Betesda. Eu quero ver a igreja. Assim é a igreja. Deus quero ver a igreja. Jesus salva e liberta, ressuscita mortas na igreja do Senhor. Aqui é como tanque de Betesda. Assim é a igreja, Deus de amor. Quem crê que é assim? Jesus salva e liberta, ressuscita mortas na igreja do Senhor. Aleluias! Glorifica o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Os irmãos, Los agora, hermanos ahora, os obreiros vão ajudar as almas. los obreros van a ayudar a las almas. Os obreiros também Los obreros también vão ajudar as almas que querem ter um compromisso com Deus, van a ayudar a las almas que quieren tener de compromiso con Dios, aceitar Jesus como único Salvador. de aceptar a Jesús como único Você Salvador, ouviu esta palavra? que ha oído esta palabra. Que Deus só pode lhe dar o Espírito Santo Dios solo puede dar el Espíritu Santo se você aceitar Jesus como Salvador si tú aceptas a Jesús como tu Salvador e Senhor de sua alma. y Señor de tu alma. Diz a Bíblia, Dice la Biblia, 14:17 de João, 14:17 de Juan, o Espírito da el verdade Espíritu de la que verdad o mundo que el mundo não pode receber, no puede recibir, porque não o vê, porque no lo nem o tem, no lo oyó, ni lo nem tiene, o conhece. ni lo conoce. Mas vós o recebeis Pero vosotros lo e recibiste Ele está convosco y Él está con vosotros e habita em vós. y habita en vosotros. Só pode receber Solo puede recibir o Espírito Santo el Espíritu Santo aquele que aceita Jesus, aquel que acepta a Jesús, porque o próprio Espírito Santo porque el mismo Espíritu Santo ele glorifica Jesus em nossa vida. Él glorifica a Jesús en nuestra vida. Capítulo 16:14 de João, Capítulo 16, 14 de Juan, disse Jesus: dice Jesús, o Espírito da verdade, el Espíritu de la verdad, Ele me glorificará, Él te glorificará, porque não falará de si mesmo. porque no hablará por sí misma. Então, para ter o Espírito Santo, Entonces, para tener el Espíritu Santo, tem de aceitar Jesus, tiene que aceptar a Jesús, porque o Espírito Santo, porque el Espíritu Santo, ele glorifica Jesus. Él glorifica a Jesús. Está vivendo uma vida perturbada, Está teniendo una vida perturbada, uma vida com muitos problemas, una vida con mucho problema, uma vida com muita perturbação. una vida con mucha perturbación. Veja a sua perturbação. Vea tu perturbación. Anda com insônia, Caminas con insomnio, amedrontado, amedrentado, tem medo de andar só, tienes miedo de caminar solo, tem medo de tudo e medo de tienes todos. miedo de todo y de todos. Está se sentindo desprezado Te estás sintiendo despreciado pela família, por la familia, sem paz, sin paz, sem salvação, sin salvación, sem remissão dos sin pecados. remisión de los pecados. Jesus tem um plano de salvação Jesús tiene un plano de salvación para completar em sua vida. para completar en tu vida. As portas Las também puertas también estão fechadas. están cerradas. Você tem clamado tanto a Tú has Deus, clamado tanto a Dios, rogado tanto a le Deus, has rogado tanto a Dios, mas as portas estão pero las fechadas. puertas están cerradas. Porém hoje, Pero hoy Jesus quer abrir a porta para você. Jesús quiere abrir la puerta para ti. A primeira grande La porta primera gran puerta que Jesus há de abrir Jesús va a abrir é a porta da es la salvação, puerta de la salvación, a porta da vida eterna, la puerta de la vida eterna. que hoje Hoy Jesus quer colocar em sua frente. Jesús quiere poner en tu frente. Capítulo 10, versículo 9 de Capítulo João. 10, 9 de Juan. Eu sou a Yo porta. soy la puerta. Quem entrar por mim Entra a través de mí. salvar-se-á. Se salvará. Esse salvará Se salvará. e achará Encontrará pastagem. pasto. Vem encontrar agora, Ven a encontrar ahora. em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Tenha um compromisso com Deus. Tenga un compromiso con Você ouviu Dios. esta Tú palavra? has oído esta palabra. Você está sofrendo Tú estás sufriendo com grandes problemas no corpo, con grandes problemas en el cuerpo, com problemas no con intestino, problemas en el intestino, com problemas na saúde, problemas en la salud, com problemas na mente, con problemas en la mente, com problemas sentimentais. con problemas sentimentales. Vem aqui agora à frente. Ven aquí ahora adelante. Levanta-te do seu lugar. Levántate de tu lugar. Dê um testemunho público de fé, Tenga un testimonio público de de fe, vida eterna, de vida eterna. que você está arrependido Tú estás e arrepentido. quer aceitar o Filho do Eterno ¿Quieres Deus aceptar al Hijo de Dios como único Salvador como el único Salvador de sua alma. de su alma? E amado ouvinte, Y amado você oyente, está me ouvindo tú também? que me estás oyendo también, Pare o seu carro agora. detén tu carro ahora. Pare agora.
agora Detén ahora para aceitar Jesus. para aceptar a Jesús. Você está no seu estabelecimento de trabalho. Están en el establecimiento de trabajo. Acerque-se de seu rádio agora. Acércate a tu radio ahora. Se achegue ao rádio Acércate a la radio para ahora. aceitar Jesus. Para aceptar a Está Jesús. me ouvindo pela Me internet. estás oyendo a través del internet. Aceite Jesus agora. Acepte a Jesús ahora. A salvação do homem La salvación del hombre está em aceitar Jesus. está en aceptar a Jesús. Capítulo 10, Capítulo 10, versículo 9 versículo 9 de Romanos. de Romanos. Se com tua boca confessares Con tu boca ao confiesas Senhor Jesus al Señor Jesús e em teu coração y en tu corazón crees que Deus o levantou dos mortos, que Dios te levantó de los muertos, será salvo. serás salvo. Porque com a sua boca Porque con la boca confessa para a salvação. confiesa para salvación. Se confessa para a salvação. Confiesas para la E salvación. com seu Y coração con tu corazón se crê se cree para a remissão dos pecados, para la remisión de los pecados. para a Para la justiça. justicia. Jesus tem um plano de salvação em sua vida. Jesús tiene un plano de salvación en tu vida. Mesmo que ninguém lhe ame, Aunque nadie te está ame, vivendo em desprezo, estás viviendo con desprecio. Jesus ama a sua alma. Jesús ama tu alma. O maior amor El más grande amor foi ele derramar fue el derramar a sua alma na morte. tu alma en la muerte. Que diz lá, Que dice allá Isaías en Isaías 53, 53, versículo 10 e 11, versículo 10 y 11, que Jesus derramou Jesús ha derramado a sua alma na su morte. alma en la A muerte. alma de Cristo, El alma de Cristo ela foi derramada na ella morte fue derramada en la por muerte causa da sua vida, por causa de su vida, por causa de seus por pecados. causa de tus pecados. Seu casamento está em destruição. Tu casamiento está en destrucción. Só briga. Tú solo A minha peleas. irmã tem um compromisso com Deus aqui. Aquí un hermano ha aceptado el compromiso con Dios aquí. Só briga na família. Solo peleas en la familia. Só briga com o Solo esposo. pelea con el esposo. Briga com a esposa. Pelea con la esposa. Olha como você está sofrendo. Mira cómo está sufriendo. Sua família nas Tu drogas. familia en las drogas. O seu filho nos vícios. Tu hijo en los vicios. No homossexualismo. En el homosexualismo. Já comprou até Has roupa comprado hasta ropa para se travestir. para hacerse E transvesti. você está desta maneira. Estás de esta forma. Fica fazendo promessa. Quedas haciendo promesas. Pagando promessa. Estás dando promesas. Não vai adiantar nada De nada va não. a servir, no. Aceite Jesus agora. Acepta a Jesús ahora. Para a força das trevas Para que las fuerzas de las tinieblas ser quebrada sean rotas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. por el poder de la sangre de Jesus quer Jesucristo. dissipar as Jesús trevas. quiere disipar las Você tinieblas. está vivendo Tú estás viviendo uma vida terrível. una vida Que terrible. descobriu Que ha descubierto sua esposa está lhe que traindo. tu esposa te está Sua traicionando. esposa está lhe Tu trair. esposa te está E traicionando. como está o seu coração? ¿Cómo está tu corazón? Já está pensando em tirar a própria vida? ¿Estás pensando en quitarte la misma vida? Está pensando em ¿Estás matar-se? pensando en matarte? Isso não é solução. Eso no es la solución. Não entregue a sua alma a Satanás. No entregues tu alma a Satanás. Não entregue sua alma ao diabo. No entregues tu alma al diablo. Entregue agora Entrégalo ahora. a sua alma a Tu Jesus. alma a Jesús. Que pede a sua alma. Pide tu alma. Que pede o seu coração. Pide tu corazón. Aceite Jesus. Acepta a Jesús. A sua salvação. Tu salvación. A mudança de sua vida El cambio de tu vida estará em aceitar Jesus en el aceptar a Jesús como seu Salvador. como su Salvador. Você tem pagado promessas Tú has pagado promesas para os santos. hacia los santos. Você quer a cura de tuas Tú vistas. quieres la sanidad de tus ojos. Você parou de enxergar. Has parado de ver. Está pagando promessa para Santa Luzia, Estás pagando promesas a Santa Lucía. que é curadora dos olhos. Que es quien sana los ojos. Ela não vai lhe curar, não. Ella no te va a sanar, no. Eu garanto que ela não vai lhe curar. Yo te garantizo que no te va a sanar. Porque quem está com ela está cego. Porque el que está con él está ciego. Cego espiritualmente. Ciego espiritualmente. Mas aqui Pero aquí tem Jesus Cristo, tienes a Jesucristo. que curou o cego de nascença, Que sana al ciego de que nacimiento. cuspiu na Que terra, ha escupido a la tierra. fez um lodo. Hizo el lodo. Ele foi se Fue a lavar lavarse. no tanque de Siloé. Tanque de Siloé. João capítulo 9, versículo 7. Juan 9, versículo 7. Ele foi curado da cegueira. Fue sanado de la ceguez. Jesus também quer lhe curar. Jesús también quiere sanarte. Aceite Jesus agora. Acepta a Jesús ahora. Aceite o Filho do Eterno Deus. Acepta al Hijo del Eterno Tem Dios. frequentado Has terreiros, frecuentado brujos. frequentado Has sessões frecuentado sesiones. para querer o alívio Para querer un alivio. da sua alma. Tu alma. Como sua alma está perturbada, Tu alma está como sua perturbada. vida está perturbada. Tu vida está perturbada. E você agora Y tú ahora aceite Jesus. acepta a Jesús. O que é aceitar Jesus? Es aceptar a Jesús. É cumprir o mandamento da palavra de Es Deus. cumplir el mandamiento de la palabra É de passar a Dios. ter uma vida dentro da palavra. Es comenzar a tener una vida dentro de la É palabra. passar a ter uma vida dentro do próprio Es Evangelho. comenzar a tener una vida dentro del mismo evangelio. É passar a ter uma Es vida comenzar a tener una vida fundamentada fundada na palavra de en la Deus. palabra de Dios. 7:24 de Mateus. 24 de Mateos. Aquele que escuta minhas palavras Aquel e que as guarda, escucha mis palabras y las guarda. assemelhá-lo-ei Los hace, lo ao compararé. homem que edificou, Que ha fundado. que fundamentou fundado a
sua casa su casa sobre a rocha. E você y va a ser fundamente sua casa agora na rocha. fundamento de tu casa ahora en la A roca. rocha é Jesus. La roca es Jesús. Rela canda la Gloria a Dios, basúria. aleluya. 44:8 de Isaías. 44:8 de Isaías. Há outro Senhor? ¿A otros el Señor? Não. Não. Não há outra No rocha hay otra roca. que eu conheça. ¡Conozca! Ele canda la Gloria a basúria. Dios, aleluya. Vem aceitar Jesus. Ven a aceptar a Jesús. Venha dar um passo Ve a dar un para paso Deus aliviar seu sofrimento. para que Dios alivie tu Você sufrimiento. está com uma grande carga em suas Estás costas. con una gran carga en tu Está espalda. uma grande carga em sua vida. Estás con gran carga en tu vida. Você não tem paz de espírito. No tienes paz en el espíritu. Não tem paz de alma. No tienes paz en tu alma. Você pode estar no meio da multidão, Puedes estar en medio de la multitud, mas parece que você está só. pero parece que tú estás solo. Porque não tem paz de espírito. Porque no tienes paz en el espíritu. Porque não tem paz de alma. Porque no tienes paz en tu alma. Não tem vida eterna. No tienes la vida eterna. Não tem salvação. No tienes la salvación. Mas hoje, Pero hoy, a salvação é gratuita. la salvación es gratuita. Não vai precisar pagar nada. No precisas Olha como você pagar já nada. gastou dinheiro Mira cómo has gastado dinero comprando o livro de São Cipriano, comprando libros de San Cipriano, pagando despacho, pagando despachos, fazendo haciendo sessões, sesiones, frequentando os terreiros. yendo hacia los Você los brujos, pagou até a missa do sétimo dia. hasta del séptimo día, las misas, Compra a vela compras las pilas para as almas na para segunda-feira. las almas el día lunes. Não tem adiantado De nada. nada ha servido, no. Mas o que você vai receber Pero agora lo que vas a recibir ahora é um poder sobrenatural. es el poder sobrenatural. É um poder santo divino. Es un poder santo y divino. É um poder celestial. Es el poder celestial. Mas é de graça. Pero es gratuitamente. É gratuito. Es gratis. 6:24 de Romanos. 54 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte. Porque el precio del pecado es muerte. Mas o dom gratuito de Deus gratuito de Dios. é a vida eterna. O nosso Senhor e Salvador, Y Salvador. Jesus Cristo. Jesucristo. Vem receber a vida eterna. Ven a recibir la vida eterna. Isso não é vida eterna. Esto no es vida eterna. Vida eterna La vida eterna é você ter segurança. que tú tengas seguridad. Escute aqui. Escuche aquí. A vida eterna La vida eterna não é coisa do futuro. no es algo del futuro. Vocês vão receber a vida eterna Ustedes agora van a aqui. recibir la vida eterna aquí Agora ahora. mesmo. Ahora mismo. Eu garanto, Yo garantizo pela palavra da por la verdade, palabra de la verdad que aceitar Jesus que el que acepta a Jesús vai receber a vida eterna agora. va a recibir la vida eterna ahora. Porque a vida eterna Porque la vida eterna não é coisa do futuro. no es algo del futuro. La vida eterna La vida eterna é coisa do presente. es algo del presente. Escute esse versículo. Escucha este versículo. João 5:24. Juan 5:24. Disse Jesus. Dice Jesús. Quem crer em mim El que cree en mí tem tiene a vida eterna la vida eterna e não morrerá, y no morirá, mas passará da morte para a vida. pero irá de la muerte hacia la vida. Escute aí, quem crer em mim Escuche, el que cree en mí tem, tiene, é presente. es presente. Eu tenho, Yo tengo, tu tens, tú tienes, ele tem. él tiene. Aleluia! Aleluya. Tem a vida eterna. Tenga la vida eterna. Se fosse o passado, Si fuera el pasado, quem crê em mim el que cree en mí teve tuvo a vida eterna. la vida eterna. Se fosse o futuro, Si fuera el futuro, quem crê em mim el que cree en mí terá tendrá a vida eterna. la vida eterna. Mas a salvação Pero la salvación não é coisa do futuro, no es algo del futuro, não é coisa do no es passado. algo del pasado. A vida eterna La vida eterna é coisa do presente. algo del presente. Quem crer em El mim que cree en mí tem tiene a vida eterna. Surianda! Oh, glória a Deus! Todos em pé, Todos parados, todos em pé. todos parados. Aqui estão estas irmãs. Aquí están estas hermanas. Quer dar um passo de vida eterna a Jesus Dando Cristo. paso a la vida eterna de Jesus Jesucristo vai resolver os problemas de vocês. para resolver los problemas de Vai ustedes. estar com providência, podem acreditar. Está con providencia, pueden Vocês creer. hoje dormirão melhor. Van a dormir mejor. Vocês hoje terão paz. Van a tener paz. As coisas que estão fora do lugar, Deus vai colocar tudo no lugar. Cosas están desordenadas, Dios va a poner en su lugar. Aquela vida que perdeu o amor, Essa Deus vai retornar o amor no coração Ha dela. perdido el amor, Dios va a volver el amor hacia ella. A família que está se desfazendo, La vida que Deus está vai unir a desfazendo, família. Dios va a unir a la familia. Basta crer. Se credes, verás Se crees. a glória de Deus. Você também que está me escutando, Y tú también que me estás em escuchando, outros países da en terra, otros países de la tierra, chegue perto agora de seu computador. vaya ahora cerca de su computadora, Abaixe sua cabeça. agache su cabeza, Abaixe sua cabeça. agache su cabeza. Você também que está ao pé do rádio. También que está cerca de la radio, Agora, al pie de la radio, curve a ahora, sua cabeça. agache su cabeza, Curve a sua cabeça. agache su cabeza. Você que está oh gloria, tú que também estás también no coletivo en el colectivo, e quer aceitar Jesus. quieres aceptar a Jesús. Você é caminhoneiro Tú camionero, que anda longe da família. estás lejos de la familia,
E Deus conhece as suas obras. Dios conoce tus obras. Aceite Jesus agora. Acepta a Jesús ahora. Para Deus quebrar Para que Dios rompa os laços de morte. los lazos de muerte. Os laços de feitiço. Lazos de hechizo. Os laços de enfermidade. Lazos de enfermedad. Os laços de separação. Lazos de separación. Os laços do adultério. Lazos del adulterio. Os laços do mal. Lazos del mal. E você obter Tú obtener a bênção da la salvação, bendición de la que salvación. é coisa do presente. Algo del presente. Quem crer em mim, disse Jesus. En mí dice Jesús. Tem. Tiene. Tem. Tiene. Tem. A vida eterna. Grite assim comigo. Conmigo. Meu Deus. Meu Salvador. Agora mesmo. Eu me arrependo dos meus pecados, aceitando o teu Filho Santo, Tu Hijo Santo. Jesus Cristo, Cristo. que é o Salvador do mundo. Salvador del mundo. Ó meu querido Deus, por tua palavra eu tinha de dar um testemunho público de fé, Público de fe. de arrependimento a Jesus Cristo, Jesucristo. que morreu em meu lugar, que foi morto, sepultado e ressurgido dentre os mortos, Entre los muertos. se tornando Yéndose. a causa de eterna salvação. De la salvación. Ó Deus tremendo, Dios tremendo. a salvação La salvación. é um dom gratuito. Não é necessário nada eu pagar, porque o maior preço Jesus já pagou por mim no alto do Gólgota, quando derramou a sua alma na morte. Eu agora aceito esse sacrifício, porque aceitar Jesus é obedecer a palavra da verdade, é obedecer, é ser fiel a Jesus Cristo. Senhor, estou te aceitando como eu sou, porque o Senhor que libertará a minha vida pelo seu poder. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue puro, com teu sangue redentor, com teu sangue que resgatou a minha alma do suplício eterno.
Proteja, Senhor, com teu sangue, para o dia da tua vinda. Senhor, eu também me reconcilio contigo e estou voltando, porque eu era uma ovelha perdida, que estou voltando aos braços de Jesus, o bom pastor. Amém. Quem glorifique a Deus pelas almas que se salvaram? Quem glorifique a Deus pelas almas que aceitaram Jesus? Quem glorifique a Deus bem forte? Las hermanas Vão aqui ao meu lado esquerdo. van al lado izquierdo, Vão dar os seus nomes. van a escribir sus nombres. Agora, vocês estão purificadas completamente ustedes están siendo purificados completamente pelo sangue de Jesus. por la sangre de Jesús, Porque diz a palavra de Deus. porque dice la palabra de Dios, Diz a Bíblia Sagrada. dice la Biblia Sagrada. Os irmãos ao meu lado direito Los aqui. hermanos a mi lado derecho, Você que está no interior de nossas igrejas. tú que estás dentro de nuestras iglesias, Para os obreiros que estão com as pranchetas los agora, obreros que están con las tablas ahí ahora, que anotarão seus nomes. que van a anotar tu nombre. Vocês agora Ustedes ahora se tornaram filhos de Deus. se han vuelto hijos de Dios, Filhos por adoção. hijos por adopción, Porque o Espírito Santo porque el Espíritu Santo adotou vocês les ha adoptado a ustedes como filhos de como Deus. hijos de Dios, Como filhos de nosso Senhor. como hijos de nuestro Señor. E Y vocês vão receber um brinde de nossa igreja van a recibir un regalo de la e iglesia, vão deixar os seus nomes van a dejar sus nombres para todos os dias para que todos los días receberem oração reciban oraciones do missionário Davi Miranda del misionero David Miranda e do santuário de oração. del santuario de oración. Amém? Amén. Atenção, atenção, Bolívia. Atención Bolivia, Alto de la Paz, Bolívia. en el Alto de la Paz Bolivia, Presbítero Oscar Munhoz. presbítero Oscar Muñoz. Atenção, atenção. Atención, atención, Cidade de Guayaquil. ciudad de Guayaquil, Pastor Messias. Pastor Mesías, Da cidade de Guayaquil. la ciudad de O Guayaquil, pastor Adrian. el pastor Adrián, Da cidade de Quito. de la ciudad de Quito, Do Equador. en el Ecuador. Atenção, atenção. Atención, atención, Pastor Valmir. Pastor Valmir, Em Nova Aurora. de Nueva Aurora, Na Grande la Luanda. Gran Luanda, Em Angola, en África. Angola, África. Atenção, atenção. Atención, Colômbia. Colombia. Amanhã Mañana vocês vão receber ustedes van a recibir a oração milagrosa la oración milagrosa do missionário del misionero Davi Miranda. David Miranda. Quem crê que Deus operará milagres amanhã, ¿Quién cree que Dios levante operará as mãos. Grite assim: Griten así, amados ouvintes, fiquem todos na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo e recebam agora a oração do Calvário. Use, Senhor, o teu servo, o missionário Davi Miranda, que amanhã orará por Guayaquil, no Equador, por Alto de la Paz, na Bolívia, orará por Colômbia e pelo Nova Aurora, um bairro da Grande Luanda, em Angola. Use o teu servo, Senhor, Quiero, Señor. em nome de Jesus. Alô, estúdio. Estudio. Este programa foi criado para ajudar você. Deus tem